Sejam bem-vindos ao primeiro MandaCast. MandaCast. O MandaCast é o podcast oficial da igreja, o PPC Manda Aqui. E hoje o primeiro, e nada mais justo do que termos uma presença ilustre. E essa presença ilustre que eu vos falo não é o Dudu, é uma presença. Agora uma presença ilustre. Mas o Dudu também é ilustre. Não, ilustre eu não sei, mas é uma presença boa. Dudu é ilustre. Caramba, começou bem. Eu tô com uma moral. Já que tem que ele é um dos apresentadores, então tem que já começar agradando ele, né? É Tá isso aí, bom, família. mas você vai perceber que não precisa agradar o apresentador aqui. Não precisa. Né? Pode falar a verdade? Pode falar a verdade. Olha! Agora que Quantas reviravolta. revelações! Com essa eu já dei a entender que o que eu falei era mentira. Olha, não, é verdade. Você É achou que ilustre. tava andando aqui, de repente... Eu tava bem. Passou um pano. Não é ilustre. Dudu Ilustre. É ilustre, rapaz. Você que está assistindo esse MandaCast, primeiro episódio, ele é um episódio que não está saindo ao ar ao vivo. Então isso que você está vendo não é ao vivo agora. A gente está gravando aqui de noite, numa madrugada, quase madrugada, mas você assiste como se fosse ao vivo, porque esse vai ser um programa inteiro, na íntegra, de tudo aquilo que a gente vai conversar, Pastor, sem que horas cortes, são, pastor? nem nada. Madrugada. Quase madrugada, é que eu durmo cedo, Essa eu não entendi. Ué, Madrugada. depois das 9 pra mim é madrugada. Que isso? O cara né? dorme 7 horas da noite? O que é? Que é 6 horas, tá, já são O que é? Tua esposa te põe pra dormir às 7? Ela põe pra dormir às 7, mas aí tem um filme. Você lava a louça, ela leite, manda lavar a lava louça, e aí depois- janta, lava a louça. ué. Mas quem faz a janta? Ela ou você? Depende, a gente alterna. A gente alterna. Ultimamente ela que tá fazendo. Ela, tem ultimamente, quer feito. dizer, ontem. Até antes de ontem. Hoje ela já deve ter feito. Eu espero chegar em casa e ter a jantinha. Não, mas essa hora você já devia estar dormindo. Você falou que era madrugada. Pois é, por isso que Hora do TT, a noite é uma né? criança, a noite é uma criança. Então esse é um programa que você vai ver na íntegra tudo aquilo que a gente vai falar. Então fique conectado aí com a gente e vamos até o final, porque eu tenho certeza que vão ter assuntos muito legais. É top. Quer falar alguma coisa? Claro, podcast, se você já assistiu o podcast, eu vi uma descrição muito legal, que é você trazer aquela origem do pessoal conversar em volta de uma fogueira. Então não tem roteiro, não tem script, não tem nada, não tem algo preparado pra gente conduzir. E o meu sermão? O seu sermão? Não dá pra pregar? Não, tem sempre um preparado. Pode Tem sempre. Ele é veio verdade, pronto, o senhor tem sempre um sermão já preparado já? Hã? O senhor tem sempre um sermão já no gatilho? Eu tenho minha leitura diária, né, da Bíblia. Eu leio para mim, eu não leio para pregar, eu não leio para os outros, eu leio para mim. Então eu vou lendo e eu tenho o bloco de notas no celular. E quando alguma coisa dá aquele estalo assim daquilo que eu estou lendo, eu já marco ali alguma coisinha, né? Do gatilho. Então eu tenho lá uma servinha. Muito bom. Da Colinha, né? A gente nunca sabe quando Pronto pra precisa. dar uma bronca. hora. Eu não sei se o senhor lembra, mas de uma viagem que a gente fez, foram algumas famílias da igreja, a gente foi junto, passar alguns dias na praia, acho que era... Em Bertioga. Bertioga? Em Bertioga, eu lembro. Bertioga. Foi num condomínio. Era um Eu fui condomínio lá, fui que tinham em duas janeiro. casas. Ficou Viaja tanto. Eu lembro, sim. com a família lembro, do lembro. Paulo, do Fabiano também. Foi que a gente jogou lembro. futebol e o senhor foi de meia. Futebol, né? Lembro. Tomou um rolinho, eu te dei um rolinho, parceiro. Eu te dei um rolinho na praia. Você deu rolinho Eu dei um naquela rolinho em vez? você na praia. Teve um jogo que o Lucas estava no time do senhor, aí vocês estavam perdendo de 8 a, sei lá, 8-2, não sei. Aí o Lucas foi brincar, o senhor deu uma bronca nele. Você verdade. é bobo da corte. É verdade, Foi. eu lembro disso. Eu Competitivo. não tô lembrando, não. Eu lembro disso. Coisa mal. Fiquei eu com esqueço. muito medo. Mas eu lembro, eu vou falar pra Rolinho eu jogo fora. Eu vou falar por que eu lembro dessa viagem. Por que essa viagem ficou marcante, eu quero perguntar pro causa do senhor. rolinho. Não foi por causa disso, foi por causa de outra coisa muito mais pesada. A meia na praia, o pessoal foi de meia. Não foi, Pra jogar futebol. não foi. Nessa Tá viagem... com bolha, devia estar com bolha no pé Tá na com uma praia. meia de- Devia, Devia estar com bolha no pé. devia, meu. Nessa viagem, acho que a gente passou quase uns 10 dias na praia, foi por aí? Por aí. Uns 10 a Uma 15 semana. dias. E aí eu lembro que todo dia de manhã a gente fazia deu uma semana. uma mini reuniãozinha, um gêmeos, tinha um momento de louvor e um momento de palavra. E aí um fatídico pediu pra dia lá, você ler. o pastor chega pra mim numa viagem. Eu te escalei no Eu, pé? eu querendo relaxar na minha viagem, uma criança Vai lá, pregar sei lá, nas férias, né? 14, 15 anos, aí o pastor, Lucas, amanhã você prega lá pra gente de manhã. Eu falei, meu Deus do céu! Foi. Você já tinha tido a experiência assim? Não, De falar? desse jeito, assim, na surpresa, o senhor falando, como é que eu fiquei de férias? Estragou minhas férias. Estragou as férias? Estragou Aí no você bom foi se sentido. vingar lá e deu rolinho. Não foi isso. Eu tive que passar o dia inteiro depois lendo a Bíblia no quarto, todo mundo brincando, tendo que ler a Bíblia. Não lembro se foi o senhor ou o Você Lucas que aprendeu pregou. Nunca mais dar rolinho em pastor Pois quando é. joga futebol na Pois praia. é, não, nunca mais eu faço. Leu o Sermão do Monte? Foi o pastor ou foi você que leu o Sermão do Monte? Não, eu não li Sermão do Monte, não. Foi o pastor que a gente leu o Mateus 5, 6, 7. Cada dia a gente Claro lê um que- capítulo. Isso, eu lembro disso. E aí eu queria fazer essa já primeira pergunta pro senhor. Porque foi o que eu senti naquele dia, aquele friozinho na barriga. E todo mundo
Eu não vou falar todo mundo, Não porque eu só não posso aquele generalizar. dia. É, aqui agora. Exatamente. As pessoas, quando. Eu não sei se o senhor. A pergunta é isso. Eu não sei se o senhor sente o frio na barriga que o senhor causa nas outras pessoas. Por exemplo, o Dudu tá se tremendo aqui, ó. Mano, Olha como ele tá aqui, ó. Todo Eu causo, nervoso. né? Eu falei, ó. A gente definiu que o senhor. Só pela presença só assim pela ou pelo que presença. fala? Não, acho que Pela pela presença. presença. Ó. A gente tava definiu- todo zoeiro aqui. Quando ele chegar, a gente vai... Nossa, A gente definiu que Paulinho o senhor seria falou o que primeiro chegou. convidado. Definiu isso. Falei, Dudu, beleza, você manda uma mensagem pro pastor pra falar com ele, convidar ele. Vixe. Eu já mandar falei com ele mensagem essa semana. Mandar mensagem pro pastor. Falei, o que foi? Você quer que manda? Manda aí, manda aí. Eu falei, eu já também. mandei mensagem pra ele essa semana, manda você. Acho que não sou eu, né? É o que eu represento, né? Olha, pode ser. É pela posição, pelo cargo, pela função. mas tem pela pessoas que história, estão em Pelo que posições... representa, né? Não sei, mas tem pessoas que parecem que estão em posições parecidas com o que o senhor tem hoje, mas que eu não sei se transmite talvez esse peso tão grande. Será que isso vem por quê? É Não peso. sei, não. Porque eu vejo até pessoas, gente nova que chega na igreja, até os adolescentes, às vezes fala assim, vamos falar com o pastor, não sei o que. Ai, falar com o pastor, não sei o que, será? Eu vou lá. Você está falando aí, eu fico buscando a mim, né? Eu mudando de cadeira, porque Sim. eu não estou em todo... Ninguém está na primeiro lugar, em todo lugar, né? A gente está sempre na fila, né? Tem sempre gente na frente, gente atrás. Eu tenho os outros lugares que eu transito que eu fico de miudinho, né? Eu sento ali e fico de miudinho, fico ouvindo tal. Então, nesses ambientes também dá uma tremedeira, né? Também dá, dependendo de quem está ali na frente e tal. Também dá. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Respeito também. Porque além do que eu falei, pela posição que eu tenho, mas é das pessoas também. Porque tem gente também que olha assim, o cara qualquer. Não. Aí essas pessoas não estão nem aí, né? A pessoa não sente nada em relação a... Quando chega alguém assim que tem um destaque, uma posição mais elevada, um cargo hierárquico, seja numa empresa, na igreja, na escola, em qualquer lugar, né? Sim. Aqueles que são desrespeitosos, não se acham tal, então pode chegar quem for, chegar aqui o Bolsonaro, os caras, você tá aí, fica aí no canto, tal. Não tem respeito, não valoriza. Né? Você está querendo dizer, então, que é meio que bom que as pessoas tenham esse friozinho na barriga. Acho que é mais bom para quem tem o friozinho. Entendi. Legal. Porque Aí, ó. é um cara que tem valor. Eu tô bem, Tá tô bem. muito bem. É um cara que tem valor, que sabe respeitar, que sabe... Eu acho que é melhor para quem tem o friozinho na barriga. Mas você acha que isso pode, talvez, em algum ponto, virar uma barreira para aquela pessoa e Também, né? se virar como algo Também. ruim para ela? Também. Estou tentando te Não, ajudar não, aqui. quem você tá tem o tentando me friozinho, Estou prejudicar. tentando diagnosticar Você tá o seu problema. Você está falando para quem tem o friozinho? Para quem tem o friozinho, se isso é bom ou se isso pode se tornar ruim de Mas alguma o que forma. você acha? Você acha que é ruim ou é bom? Eu acho que, usando o exemplo do Dudu, igual a gente está falando, eu acho que é bom porque gera aquele negócio do temor é uma responsabilidade que eu tenho por falar com alguém, porque eu sei que é uma pessoa relevante de alguma forma. Mas já vi de outras formas, que não ficou legal. Talvez os extremos, como em quase tudo é o Se problema. virar né? idolatria aí, já é diferente. Pessoal que olha, não. Porque, distância. veja bem, pensando em quem tem um friozinho na barriga, né? Os extremos, quais são eles? Aquele que não tem um friozinho na barriga porque não respeita ninguém, não está nem aí com autoridade, se acha e não tem, é um extremo. O outro extremo, a pessoa tem tanto friozinho na barriga que se inibe, se tranca, se fecha, não produz, não que nem a gente está Eu aqui. tô com frio na barriga, se mas tô tiver aqui. muito friozinho na barriga porque eu estou aqui, vocês não vão ficar à vontade, Sim. vão ficar amarrados, vão se sentir... Eu tô comedido. Equilíbrio. Eu tô bem. Equilíbrio Agora, é o a palavra, friozinho né? é legal ter, mas tem que saber administrar, né? Como tudo, né? Acho que Com certeza. tudo é do mesmo jeito. Tem que ter friozinho para tudo, não pode ir para um lado para o outro, tem que ficar na moderação. Equilíbrio especial. É importante mesmo. Muito bom. É diferente mesmo, desde pequeno. E ainda nossos pais também cresceram por aqui, e eles dizem que realmente era assim mesmo. O pastor Joel, eu lembro uma vez que quando inaugurou a igreja, acabou o culto, aí o senhor sentou, tinha umas cadeiras aqui no fundo, aí o Lucas, a gente subiu, sentou do lado do senhor, abraçou, aí o pessoal falou, a gente não tinha coragem de fazer isso aí que vocês estão fazendo, não. De chegar lá pós-culto assim, o senhor, pelo ambiente, às vezes é um ambiente, pela responsabilidade um pouco estressante, aí depois de um evento como a inauguração do templo, chegar, abraçar o pastor assim, o pessoal não tinha coragem, não. Eu lembro que eu li uma vez um livro, muito tempo, né, uns 30 anos atrás, do Jaime Kemp, um livro dele
falar sobre pastora, e Jaime Kemp, acho que vocês nem conhecem, né? Conhece? Já ouviu falar. Missionário Já. da CEPAL, Serviço de Evangelização da América Latina. Tá? Hoje ele nem sei se está vivo, está bem velhinho. Jeremy Camp é cantor ou ele tem um filme dele? Não. Jaime Kemp É outro Jeremy. Então. Não, ele é um missionário americano, viveu no Brasil, construiu a vida dele no Brasil com ministério para famílias, para líderes e tal. E tem um livro que ele escreveu que ele fala sobre os tipos assim de autoridade, de pastor. E tem um que eu não me enquadro jamais, que é o do amigão. Tem aquele pastor amigão. Pastor. Esse daí é mais difícil o cara ter frio na barriga, porque é o amigão. É o que eu não sou assim. Eu nunca tentei ser. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é, né? Você falando isso, eu percebo uma dificuldade que eu tenho. Por exemplo, eu acho que eu acabo, sem querer, mas me enquadrando nesse amigão. Então, às vezes, por exemplo, com Gêmeos, por exemplo, tem um grupo pequeno lá que eu sou o líder. Então, às vezes, eu percebo algum tipo de dificuldade por ser mais visto como esse amigão. Tá brigando o pessoal dos Gêmeos nas entrelinhas? Aí o pessoal perde o respeito, não é? Então, que dica seria legal para eu, talvez, fazer alguma coisa? É ser um cara mais sério? Ou brincar menos? Eu acho que ninguém pode se descaracterizar. Tem gente que tem essa tendência de ser assim mais carismático, mais dado, mais amigão. Tem. Não vai deixar de ser amigão. Mas pode ser um pouco mais comedido. Né? Pode... Acho que tudo na vida, eu aprendi isso. Tudo na vida, a gente nunca tem que ir de mais nem de menos. Provérbios tem um texto, não lembro direito não, mas fala assim, não seja muito, nem muito tolo, demasiadamente nem muito justo. sábio. Não seja muito... Hã? Não seja demasiadamente justo. Exatamente. Então, nada de extremo. Então, o cara que é amigão, ele tem que buscar ser um pouco mais, entre aspas, assim, na minha opinião, um pouco mais sisudo. Ele tem que saber... E o cara que não é amigão, que é outro tipo lá que eu não lembro, que o Jaime Kemp falava no livro lá, mas é um tipo mais assim, enérgico e tal, mas ele tem que procurar ser um pouco mais ameno. E aí é que é o meu... Para buscar o equilíbrio. Precisa conversar mais vezes, pode te ajudar. Fala a verdade, eu era muito ruim, não era? Fala a verdade. Posso falar. Vocês são criança, adolescente, jovem e tal. Mas eu era bravo demais, não era? Eu não estou mais vovô agora. Eu não estou mais vovô, eu não estou mais legalzinho. Eu ouvi lendas sobre isso que eu não É amigão mesmo, hein? Bem isso, gente. Mas, ó, essas lendas procedem, tipo, dar bronca no meio do culto, de citar nome, tipo, você não sei o quê. É mesmo? Em pé aí, ó. Na lata. A gente ouvia muito, Tinha reunião de família, o pessoal vai contar a história de terror, eu acendi o celular perto do rosto assim, Pastor Joel, julho de 2004, o pessoal conta. Era fera, meu. Era fera. Eita. Era fera, nesse sentido. Mas era grosseria, né? Hoje eu acho que era grosseria. Mas se fosse para mudar, você mudaria isso? Você teria mudado alguma coisa? Mudei, né? Não, mas você faria diferente. Na história. Lá, nessa época, você faria diferente? Se tivesse o conhecimento hoje? É lógico. Mas aí é o que eu falo. Então, o amigão é aquele cara que vira, vamos falar aqui, um bananão. Todo mundo eu falei que eu sou um amigão, os caras me chamam de banana. Começou... Obrigado. Vem de aprender. Não, nós só não tem que falar a verdade. Eu fui... É que nem temperamento, cara. É que nem temperamento. Todo mundo tem um jeito, mas a gente não nasce pronto. Entendi. A gente não nasce pronto. Então, se falar do amigão, tem um lado defeituoso. Quando ele vai para o sistema e ele é amigão mesmo. Mas quando fala também do cara que é mais sisudo, que eu não lembro agora a designação, mas estou chamando de sisudo, vai. O cara mais fechadão, bravo e tal. Quando ele é mais feroz, ele também ele vira um estúpido, vira um grosseiro, vira um mal educado. Então, todo mundo tem que... Buscar o equilíbrio. Tem que uns recuar um pouquinho, outros avançar um pouquinho mais. O cara que é muito solto, muito extrovertido, tem que saber ser um pouco mais ponderado, senão vai falar na hora errada, vai fazer brincadeirinha fora de hora, porque ele é muito solto, então ele tem que dar uma puxada. Aquele que é mais retraído e tal, ele também tem que se esforçar para... Por exemplo, se falar no podcast, né? A gente está aqui bater papo. Eu sou de bater papo? Eu não sou. Mas tá indo bem. Tá muito bem. Não, mas é o que eu estou falando. A gente tem que pegar o que a gente é e não ser o que a gente é. A gente tem que manter o que nós somos. Agora eu vou filosofar. Então, a gente tem que manter o que nós somos, mas buscando um aperfeiçoamento sem deixar de ser o que a gente é. Mas buscar um aperfeiçoamento. A essência manter, é isso aí, certo. Manter a essência. Agora, se eu não procuro me moldar, eu olho para mim, eu faço mais avaliação minha do que dos outros.
mais minha do que os outros. Se eu não olhasse para mim, eu ia continuar sendo aquele. Eu conheço pastor, eu conheço crente, eu conheço gente, vocês também, que são a mesma coisa a vida inteira. O cara nunca muda nada. Parece Deus. Deus é que é imutável, né? Mas tem cara que não muda. Tem cara que é grosso, tem 15 anos é grosso, 20, 50 anos continua sendo grosso, estúpido, 60 anos continua sendo estúpido. Tem gente que é banana com 12, com 15, com 30. Calma aí. 24. Com 24. Para com isso. Vai parar. Parou de graça aqui. Vou ficar sério aqui. Agora vai ser Você parou de graça. Bate na mesa. Vai lá. Não deu pra te levar a sério. Brincadeira. Pegar uma balinha aqui. Não, é sério, né? Você não acha isso? Com certeza. Uma vez o senhor teve uma ministração que o senhor falou sobre o crente Gabriela. Não sei se o senhor vai lembrar. Eu nasci assim, eu cresci assim, vivi e vou ficar desse jeito. Realmente, a gente tem que amadurecer. Amadurecer e buscar o equilíbrio. Porque o Lucas, por exemplo, é muito brincalhão mesmo. Ele é conhecido por isso. É muito carismático. O pessoal conhece o Lucas, hoje já vê como... Vai ver uma piada legal. Muito agradável. Agradável, tá melhorando. Agradável é melhor que... Tá melhorando. Que piada. Cadê? Mas tem horas que realmente tem que mostrar, pessoal, não tô mais brincando. Vamos falar de algo sério. Então, hora da correção de uma pessoa, hora que você vai apontar realmente... aquela questão que a gente está estudando no grupo pequeno, de conflito. Acho que é principalmente nesse momento que a gente consegue mostrar essa divisão. Você como líder de Gêmeos, principalmente. Sim. Na hora de mostrar o conflito ali, você mostra, tem o Lucas brincalhão, e ele é a essência. É a essência. Mas agora eu estou falando sério. Agora a gente precisa corrigir isso aqui como grupo. Isso é até algo que você está citando. Se você percebeu isso, tá aí 2022 para... Pode confessar, a gente está aqui. Pode, abre o coração pra gente. Pra quem pagar terapia? Tem podcast? Eu tô meio na defensiva agora, porque eu abri meu coração e fui chamar de bananão. Eu não sei o que eu vou... Vou ficar mais retraído, vou ficar mais na minha aqui. Não sei. Não. E você, Dudu? O que você vai para que lado mais? É o mais chatão, né? Eu sou conhecido como chato. Pois todo mundo Aí é coisa de primo. Não, mas todo mundo conhece o Dudu como primo, chato. Não, todo mundo mesmo. Porque eu sempre fui... Mais chato por quê? Do que sentido? Olha, eu vou falar sério. O pessoal fala que eu pareço o meu tio Osnir e o pastor Joel. O pessoal Verdade? fala. Não, mistura dos dois? Fala. É mesmo? Fala. Hoje Quem fala isso? não. Em questão de Isso daí confronto. é vitamina de beterraba com melancia. Muito com espinafre. Mas brócolis. Mas pela forma de falar, eu acredito que eu, Então que eu vou mais pra esse lado. lado. O lado bom do Joel e o lado ruim do Osni. Não, que isso? Eu usou errado. Pra se defender. Não, aquele... Ele nem tá aqui. Aquele lado... Pai, né? Não, ele falou que ia vir. O senhor falou que ia estar aqui agora. Ele falou que ia estar aqui pra brincar também. Mas é aquela questão de falar. Eu não tenho problema de falar quando eu vejo algo errado, não mesmo. E aí fui crescendo com essa fama de chato, mas não me incomoda. Porque o pessoal sabe de verdade a hora que eu tô brincando e sabe a hora que eu tô falando sério. Esse problema eu não tenho. Mas... Tá bom. Particularmente, eu acho que é mais fácil o cara errar pelo excesso e recuar do que aquele que erra pela falta, né? Que nem o cara que vê a coisa errada e fala. Às vezes, nessa gente vê a coisa errada e fala, pode ser que a gente está errado na interpretação da gente. Né? Sim. A gente avaliou errado ou falou na hora errada. Muitas vezes já fiz, muitas vezes. A gente avaliou errado, falou, como vocês estavam falando aí, às vezes de púlpito dava uma bronca, que hoje é difícil de púlpito dar uma... O máximo é... Quando eu não me controlo, eu zóio, eu dou bronca com o zóio, assim, eu dou uma zoiada pra pessoa. Assim, A gente tem o dó do pessoal da tela. Pra tela, a gente O olha pessoal muito da na tela. tela recebe bronca de vez em quando. O Paulinho tá falando aqui que dá sonoplastia também toda semana. o zoinho assim, vai, ó. Não é só o zoinho, não. Falou que não é só o zoinho, não. Não. Tá citando até nomes? Paulo? Não, o Paulinho Não desliga, tá falando nada. O Paulinho não tá desliga quieto. o microfone tá aqui, colocando palavra... Não, o Paulinho não falou nada, não. Paulinho, tá com medo. Paulinho ficou quieto. Paulinho tá aí? Morreu. Caiu. Mas... Sentiu a pressão. Eu já errei muito por isso. Já mesmo. De má interpretação ou até pela... Quando você fala muito, você acaba virando o famoso fariseu, assim, sabe? Você procura... Você teve uma época que eu andava com a Bíblia procurando alguém que eu pudesse corrigir. Era meu divertimento. E aí eu fui errando por isso. Eu acho legal ser assim, porque, como eu estava dizendo, eu acho que é mais fácil voltar e com a maturidade, com o desenvolvimento e retrocedendo e manter um padrão de qualidade do que virar o que virou hoje. Hoje está uma baderna. Hoje as pessoas
perderam a noção do absoluto, é só relativo, é tudo, cada um tem a sua verdade, cada um faz do seu jeito, cada um pensa o que quer. Então, virou uma baderna, e é por isso que o mundo está deteriorando do jeito que está aí, né? De olhar a Bíblia como parâmetro, entendeu? O que é o certo? Eu olho para cá, mas isso aqui? Não, aqui ela falou que é daqui para lá. Mas não tem uma justificativa dessa parte? Se tem, eu não preciso. Mas Dudu, veja bem, eu olho assim para um cara, vamos fazer o Lucas aqui do nosso Cristo. Então, a gente olha para o Lucas assim, vê nele um comportamento errado. Lucas, você não devia ter feito, tal, você tá errado, pelo nosso jeito de ser, né? Sim. Talvez ele está errado mesmo, e a gente tem que fazer isso. Mas tem a forma de fazer e o tempo de fazer. A forma certa, o jeito certo, a hora certa. Então tem que manter isso de estar olhando o que está errado e estar corrigindo. Sim, sim. Mas a maneira de corrigir e a hora de corrigir. Então, muda tudo. Isso, a forma que você fala... Eu casei faz pouco tempo. Eu estou percebendo que a forma que você fala coisas... Muda tudo, né? Muda totalmente. Se às vezes Eu não vou expor minha esposa aqui. Agora a gente quer saber. Conta aí. Agora a gente Eu vou expor, então. Não vou expor, não. Mas vou expor sim. Eu vou expor sim. Vou expor sim. Eu quero ver se... Eu vou expor porque eu quero... enquete, né? Pode ficar sem enquete, senão a gente... Eu vou expor porque eu quero saber... Eu quero saber se ela assistiu o episódio inteiro. Então eu vou expor aqui. Por exemplo, ela tinha uma dinâmica na casa dela de quando ela lavava a louça, jogava todos os lixos em cima na pia, dentro da louça, lavava e depois limpava a pia e fez. Quando eu ia limpar a louça na minha casa, eu pegava, antes de lavar a louça, eu pegava os pratos, raspava tudo no lixo, limpava tudo, depois ia lavar a louça. Esse é o certo. Então, não falei isso. E aí, segui essa dinâmica. Então, algumas vezes eu ia lavar a louça, porque ela falava, você lava a louça? Eu, claro, vou lavar a louça. Aí eu via que estava cheio de lixo, cheio de comida dentro da pia. Aí eu falei, desse jeito assim... Não gosto muito de lavar a louça dessa forma. Primeira vez você não deve ter falado cheia de lixo. Não. Aí, da outra vez, ela deixou de novo. Aí eu falei com mais rispidez. Mostra. Não vou mostrar. Só que aí não teve efeito. Teve efeito, eu percebi que teve muito mais efeito quando fui falar com carinho. É por causa disso. Eu te amo. Mas a louça, o lixo, assim, eu não amo desse jeito que tá aqui. Se você puder me ajudar de alguma forma. E aí tentar amenizar um pouquinho. É que é difícil, porque... Essa história tá muito maquiada, já viu? Eu tô com medo. Ele tá morrendo de medo da baixinha lá, né? Ele tem medo da barriga com o senhor? Sei lá, então, não sei. Mas é isso. Mas eu percebo que o jeito de falar pode mudar. Você pode estar 100% certo em uma situação. Você vai falar do jeito errado, aquilo vai se reverter. Daqui a pouco ela tá me atacando, me agredindo. E ela que deixou a comida na louça. Às vezes a forma como você começa uma conversa já travou. Você começa de um jeito que a pessoa já trava. Você pode falar a coisa mais certa do mundo, com toda a base suficiente, e até falar carinhosamente, mas o jeito que começou já travou, já impediu de... Às vezes a pessoa entra numa defensiva que, pela forma que você começa, independente de você falar, não vai ter efeito. Porque ela vai contra-atacar tudo e não vai dar certo. Não, nisso... É muito importante conhecer também com quem a gente vai falar. Porque tem pessoas que a gente vai falar de forma carinhosa e a pessoa não dá bola nenhuma. Ela precisa que seja algo mais incisivo. Tem gente que é totalmente o contrário. Aí vai da nossa sensibilidade também. Nos teus vastos meses de casamento, quando é maio, junho... Foi setembro, vai dar 5 meses agora. Os vastos 5 meses. Semana que vem. Não, essa semana. Pelo jeito do Dudu, assim, que você conhece, quando ele casar, o que ele tem que... Eu vou ter que ser muito calmo. O que vai ter que... Eu não sei, a gente já falou que o Dudu é o cara chato. Eu tenho medo da pessoa enjoar dele, porque ela vai perceber que é o cara chato. Enjoar não, mas tem que ser um pouco mais legal. Eu já estou trabalhando nisso, já estou trabalhando. Eu tive o prazer de ter bastante experiência com um grupo de gêmeos desde muito cedo, né, desde 2014. Então lá foi uma escola para mim e fui aprendendo muita coisa. Fui aprendendo a forma de falar, tô melhorando. Não tá pronto. Tá melhorando, mas ele tá melhorando mesmo. Você viu? Antigamente eu não dava nem para brincar com o Dudu, porque ele inventava a brincadeira, ele criava um jogo e você ia brincar com ele, os primos, a família, não tinha como ganhar, porque ele criava o jogo para ele ganhar, não aceitava perder, fazer reviravolta. Não dava regra no meio? Não dava. Ele queria jogar banco imobiliário e ser o banqueiro ainda. Não, isso existe. Não tem como ninguém ser o banqueiro. Existe, mas e passar, pegar as moedinhas, pegar... Mas é que ele é bem crente. Nós pois somos mais do que vencedores. Deus tá trabalhando na vida dele. Não, mas é que eu não... Deus colocou a gente de cabeça, né? De caldo, então tem que ganhar o jogo. Eu não gosto de perder. A gente não gosta de perder, né, pastor? Lógico, o pessoal tá acostumado. Eu não gosto. Eu também não gosto de perder, mas... Deve gostar. Tá. Aí eu pensei, eu ficava muito bravo. Nossa.
Paulinho, o Ponto falou aqui que o palmeirense gosta de perder. O palmeirense gosta de perder, a gente tá... Não, desmaiou mesmo, caiu, né? Desmaiou, não porque sabe o que tá falando. na né? atual- no atual Verdade, cenário você do tocou nosso num ponto país, que a gente não podia falar não tem agora, nada, Paulinho. rapaz. Acabaram de Quer ganhar levantar copinha. esse Você vai assunto, querer é trazer pior. futebol aqui? Não, vamos voltar, porque a Corintiano gente tava que tá falando. no falando no trazer fone. futebol A gente aqui. tava falando Pera, sobre... o Palmeiras vai jogar lá Em onde que é que ele Dubai? vai jogar lá? Dubai? Não sei. Não é Dubai, vai não? jogar no Não faço Mundial ideia lá. do que vocês estão falando, não sei o que Chelsea e tal. Então- O time desses caras aí vai jogando atravessar a marginal pra Paulinho, jogar. onde você me aqui. colocou, mano? É porque ele não tá aqui, ele só falou isso porque ele não tá aqui na eu mesa. não teria coragem, né? Me colocou Eu ia frio beber um aqui. copo de água agora e eu percebi que a gente se entreteu no começo da conversa. é verdade. E eu esqueci de pegar esse negócio especial O aqui. que é isso aí? Na verdade, Pra não mim? é, não é presente, não. Não é É... pro convidado? Ué, Eu tô- Lucas, tem um negócio colado aqui. Tem um negócio colado? Nossa, que... Ixi, tá com uma etiqueta aqui, ó. Como é que você... Peraí que você vai colocar água aqui, ó, pastor. Você vai ver, ó. Você vai descobrir. Colocar água Não, aí? põe Você já não, põe falou não, que põe não, tem- põe não. Ué, eu quero beber água. Não, você vai beber, mas Ah, mas aí você já água... falou o que que é. daqui. Agora só sobrou um copo, uma garrafinha e uma cara. Segura aqui, ó. Você vai falar alguma coisa? Quer que segura assim? Estamos buscando, para você que está assistindo, estamos buscando patrocinadores. Patrocínio, A gente quer sempre colocar bom. uma tela de TV legal para colocar alguma coisa aqui, colocar uma iluminação mais maneira. Tá bonito? Já, o Microfone, primeiro episódio aquele já tá começando podcast, legal. sabe? Um microfone mais legal para fazer o programa. Então, estão buscando patrocinadores. Eu estou buscando 3 principais. Um é ar-condicionado. Se você tiver uma equipe... Hoje está um dia mais tranquilo, mas se você tiver uma equipe de ar-condicionado e quiser patrocinar, roupa. Uma loja aí de camiseta. Eu já era, porque, ó, domingo tem 2 cultos. Patrocínio do Jazz. Quinta-feira... Patrocínio do Jazz? Do Jazz? É verdade, tem roupa lá. Pra usar roupa. Não, porque, ó, quinta-feira tem culto, domingo tem 2 cultos. Aí a gente tem o canal no YouTube, agora o podcast. Eu tenho 5 camisetas. Eu vou usar as mesmas toda semana. É só lavar, só você organizar. Não, eu vou lavando, Lava, mas... usa do Usa, avesso. lava, usa. E o terceiro Pessoal acha que só patrocínio tem um. que estamos precisando e buscando já é comida. Se você trabalha e tem um Comida? delivery de alguma coisa, imagina aqui, ó. Fagner. Seu Zé. Wagner. Olha lá. Seu Zé Pizza. Ei, Patrocina cadê? aqui o MandaCast, pelo amor de Deus. A gente podia estar aqui comendo uma pizza, Nossa. conversando. Olha o pastor. Tá cheio de fome. Olha lá. Ah, ó, não, a minha cara. Olha lá. Pálido. Né, cara? Oxe, tá falando... Teve uma reunião de mulher na minha casa agora. E eu saí delas com pizza na mesa. Aí, ó. Ah, isso que eu Imagina, não a gente entendi. podia estar aqui. A gente tirou ele de lá pra trazer aqui. Fagner, resolve esse problema pra gente. na minha casa comendo pizza. Não acredito. Vai chegar lá, você acha que vai ter Eu alguma aqui com coisa ou esses não? dois moleques. Ah, não vai sobrar nada. casa Não da vai. Mulher come demais. Vai, vai lá. Cuidado com o que você fala, filho. E a gente já tem o primeiro patrocínio, Loja Elos Variedades. Conhece a Loja Elos Variedades? Ô, Já ouviu maior falar? shopping center de... Rapaz, você já Caramba, pensei já. eu gostei, vou até abrir aqui. Qual o endereço? Rua Larival, Gea Sanches, deve estar... Se os meninos da tela estiverem A gente espertos, confia vai em estar vocês. entrando aí Larival de agora. Sanches. Número 70. Então, a tem. maior loja de variedades da rua, Larival. Hoje. Na rua. Na rua tem uma outra lá, hein? Ó. Segura aqui, deixa eu abrir pra nós aqui. Eu Isso seguro aqui é o pra microfone. gente, hein? Tá, beleza. Lucas está abrindo os presentes. É do Batman? Não é do Batman, é só... É do Batman? Ó só. Eita. Pode O que fazer. é? Já pode abrir? Pode abrir que é pra gente usar agora. Pega aí. Tá Pode com abrir, uma pode abrir. cara, tá com uma cara de uma gravata. Uma gravata? Isso é a cobra. Caneca, Né? isso. Deu certo mesmo? Você conseguiu fazer? Pra Pô, hoje? respeito. Oi, eu não acreditei em você, não. Eu não tinha que botar pé, não. Cadê a câmera aqui, ó, pra filmar de perto? Pô, tem uma aqui, deixa eu colocar nessa aqui do meu lado. Dá o seu Coloca tiro. lá, Vai coloca tirando lá. do meio do pacotinho. Deixa eu tirar. Aí, Paulinho, confio em você, ó. Tá certo do aqui? Barros e Prado Lucas. Tá certo? Fechou. Vai lá, manda Mas cast. daqui tá limpo? Pode pôr Tá água limpo. aqui dentro? Tá limpo. Já, tá aí Finge que o Lucas esterilizado lavou antes. com lisoforme. Foi. Agora a gente Agora pode eu beber posso água. beber água. Tava com a boca seca Pô, aqui. ficou da hora, hein, meu? Os caras falam que eu sou presença ilustre, me traz aqui. A única coisa que tem aqui é uma água e uma balinha passada. Fagner, Eu resolve falei- o nosso eu problema, falei que a gente Fagner. tava parecendo Uber. Tem água e balinha. Eu Pode vou assistir esse programa toda semana pra ver se vocês vão começar a servir sushi. Tá vendo? O pessoal que vem Já aqui. pensou, Ah, pessoal? já Pensou? Pensou? Será que tem alguém da igreja que tá assistindo a gente? Uns Tem petiscos? algum restaurante aí de sushi? Eu não sou muito fã de sushi, não, mas eu como e faço cara bonita se você Pô. patrocinar aqui. Mas a água tá boa, não tá aquela água com gosto de geladeira. Deixa eu sentir Tá o uma gosto boa da água aqui, ó. Manda cast. Ó. Ah, meu garoto propaganda. Fez. Da hora, Muito gostei bom. mesmo. Ficou bom. Ficou melhor Muito do bom, que eu muito esperava. bom. Vou até pegar uma balinha aqui, ó. Fica à vontade aí, tá? Fica à vontade. Você vai comer balinha mesmo? Vou pegar uma balinha aqui, ó. Balinha da Sala dos Músicos. Patrocínio do Ministério de Louvor do Manda aqui, ó. Tá cortando a cabeça, pastor João, em qual das câmeras, Paulinho? Balinha Paulinho dos tá músicos. falando aqui. Essa aqui? O que você precisa que ele faça? Eu tirar um pouco do zoom? Ou o senhor um pouquinho pra trás, pastor? Um pouquinho pra trás. Tô bonitão agora, Aí, Paulinho? Paulinho falou que tá perfeito. Perfeito é muito.
O que você falou? Eu não vou falar de futebol de novo, não, Paulinho. Vamos seguir aqui. Só pensa em futebol Ele esse cara, né? Tá falando bastante aqui, mano. Que time que esse cara torce? Ele é corintiano, pastor. Olha, falou sem jeito, meu. Eu também sou corintiano, mas... Paulinho, a gente não tá muito bem. É corintiano e não é esperto, né? Porque tinha que ficar quietinho. Não tinha que falar Essa nada. é a hora de ser Não sábio. tinha que puxar esse assunto, tem que ficar Pergunta quieto. pra ele se ele já leu aquele versículo que o tolo, quando Até fica o quieto, tolo se quer- passa por sábio. Era É, hora de ficar quieto agora, isso aí. Paulinho. É isso aí. Pega a dica aqui com a Agora gente. você tá quieto, né? A Vamos gente- seguir. A gente que o Paulinho abandonou Bora. aqui já. Pastor, tem uma dúvida. Ih, eu tenho tantas. Tem uma dúvida. Mas talvez você tenha a resposta da minha. Depois você compartilha a sua. Quem sabe a gente se ajuda. Eu tô na igreja desde que nasci. Desde que nasci mesmo. Então são quase 24 anos. Vai fazer 24 anos daqui 2 semanas. E eu já ouvi várias vezes o senhor contando a história da sua primeira viagem missionária. Quando foi para a Coreia do Sul, para Seul. Várias vezes. Foi a primeira mesmo? Foi a primeira vez que o senhor foi pra fora? Missionário não no sentido de trabalho, né? Fui fazer Isso. parte de um grupo que foi lá para conhecer o avivamento que está acontecendo na Coreia, né? Isso. E aí gerou algumas dúvidas sobre essa viagem na minha cabeça. Eu queria aproveitar que a gente está aqui conversando para responder essas dúvidas. A primeira é, de onde veio a ideia de ir lá? Já estava tipo, muito em alta a Coreia do Sul? Todo mundo sabia o que era a Coreia do Sul, igreja? Não, começou um movimento chamado AD 2000. E essa viagem foi em 95. Era um movimento de missões, de agências missionárias, de gente envolvida com missão. E eu era embrionário nesse negócio, né, de missões. Eu estava começando, tal. E esse movimento tinha a proposta de até o ano 2000, era plantar, eu acho, eu não lembro agora, 300 mil igrejas no mundo, eu não lembro, tinha algum objetivo assim grande e tal. E foram pessoas do mundo inteiro para a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul naquela época, hoje eu não acompanho como é que está, não sei, mas naquela época, a Coreia do Sul estava experimentando um tremendo avivamento, né? O presidente da República era evangélico, então as igrejas, e tudo na base da oração. Então era um avivamento por causa da oração. Eu mesmo só pegando um pontinho lá dos dias que eu tive lá, eu mesmo presenciei. A gente estava hospedado num acampamento de uma igreja, né? Então tinha uma igreja que tinha um acampamento a 30 quilômetros da cidade. 30 quilômetros da cidade. Mas quando a gente fala acampamento, não é isso que o Jubrac faz, né? Aqui, não. Tá. É bagunça? Era hotel. Essa bagunça aí. Não, era hotel. O acampamento lá deles era um hotel. Tinha um tempo para 3, 4 mil pessoas no lugar de acampamento da igreja. Mas isso era da igreja? Da igreja, de uma igreja. Então o salão de culto era para 3, 4 mil pessoas. Tinha um hotel que as pessoas ficavam hospedadas. Todo dia eles tinham reunião de oração às 5 horas da manhã. O pessoal vinha da cidade para a reunião de oração a 30 quilômetros. Nas casas deles, na cidade, a gente estava hospedado lá. Chegavam para oração, para orar 1 hora, 1h30, 2 horas e depois ir trabalhar. Vai fazer E uma isso no coisa, acampamento começava às hoje em 5 dia, né? horas, ninguém chegava às 5h01. Às 5 horas já estava lotado Que da hora. todo o auditório. Ninguém chegava atrasado. Então você vai vendo que o avivamento, por que nasce avivamento, Como por que muda, acontece. Né? A Coreia naquela época, 60%, 70% da população era evangélica. As igrejas, elas tinham o templo, bom, eu estou falando do acampamento de uma igreja, então e a igreja? A igreja era um quarteirão, normal, era um né? bairro, O dia a dia. e as igrejas tinham a igreja, o templo, e normalmente as maiores igrejas tinham o templo e atrás do templo tinha uma montanha de oração. Era uma montanha mesmo, um monte que eles compravam, como construir a igreja, em frente a um monte, para que atrás era um lugar de oração. Então as montanhas eram repletas de gente orando o tempo inteiro. Barraquinha de oração, tenda de oração, tinha um lugar, tinha uma cadeira, alguém sentado orando, outro ajoelhado lá. Assim, ó, direto. Então, eu senti que, quando fui chamado para isso, eu sempre me envolvi muito com muita coisa. Eu não fiquei fechado, né, no nicho da minha igreja, do meu lugar. Tal. Pela minha visão ampliar. Sempre fui muito fiel à igreja, tal, mas para a visão ampliar, eu viajava para tudo. Né? Nessa então, época você já era pastor, manda aqui, já era aqui. Mas estava há quanto tempo aqui já?
tinha chegado aqui em 88, era 95, que eu fui 7 anos. Ah, 7 anos depois. Eu estava sempre buscando o desenvolvimento da igreja, né? E foi lá que eu tive a visão desse templo, assim, porque eu vi uma igreja parecida com essa. Muito maior, mas parecida com essa na forma dela, na estrutura, né? E eu gostei muito. Então, ali eu tive a visão disso, de construir o templo que a gente tem hoje aqui, na Casa de Oração para Todos os Povos. O senhor tinha quantos anos nessa época? 95, 33 anos. Uau. 33, A gente estava imaginando. Não, 33, 96, vamos fazer as contas aí junto? 62 para 95. Matemática de 32, madrugada, pastor, né? não dá. É, nessa faixa mesmo. Isso aí. É 33 mesmo. 95, 33. Que é muito diferente, mas a gente estava tentando trazer para os dias de hoje. Uma pessoa faz uma viagem e traz uma ideia, como passa essa ideia que é embrionária? No caso, você recolheu ainda em outro país, como trazer ela e conseguir fazer virar o que virou, depois de tantos anos? Como que foi esse processo? Primeira pessoa para quem o senhor passou, o senhor anotou num caderno? Ou como que foi? Desenhou a igreja no papel? De avião, de lá para cá, e daqui para lá, 25 horas dava na época. Deus meu. Com as... como é que chama? Conexão, parava nos Estados Unidos, ficava lá umas 4, 5 horas no aeroporto, depois pegava um outro voo, coisa assim. Eu voltei, eu não dormi, eu voltei todo o tempo da viagem no aeroporto, na conexão que eu desci nos Estados Unidos, eu voltei escrevendo. Tudo que eu tinha visto, ideias, planos, sonho, tal, que eu projetava para a igreja aqui, tanto físico como espiritual. Foi aí que eu lancei o Projeto 2000. Eu lancei o Projeto 2000, que a ideia era comprar um terreno até o ano de 2000, né? Nós compramos em 97, 2 anos depois. Nessa época, Que é esse terreno. nessa época que o senhor foi para lá, qual que era o tamanho da igreja aqui? De alguns números. A gente estava... 88, deixa eu dar uma lembrada aqui. 88 para 95, 7 anos. A gente tinha ido para Guacá, a gente tinha uns 280, 300 membros, mais ou menos, naquela época. E foi meio que assim que você voltou, já aplicou alguma coisa e foi ali que você sentiu que a igreja deu... Não foi assim que eu voltei, porque eu voltei, e essa viagem, se eu não me engano, foi alguma coisa de julho ou agosto de 95. E eu tive essa preparação lá, depois eu tive uma preparação pessoal, jejum, oração. Não fiz nada. E eu lancei em janeiro de 96, 6 meses depois, que eu reuni a igreja e apresentei algo chamado Projeto 2000. Eu tenho na minha sala aqui o primeiro material, era aquela tela de retroprojetor. Eu coloquei os objetivos, tal, os objetivos do Projeto 2000, como chegar lá. Então, 6 meses... Ali, projeto de discipulado, de grupo pequeno. Uau. Mas antes já tinha grupo pequeno já na igreja? A gente sempre tentou fazer alguma coisa, mas não. O grupo pequeno que nós temos hoje, Gêmeos, foi inaugurado em 2002. Você não leu o livro, não, Lucas? 7 anos depois. Eu esqueço as datas, né? Estou aproveitando para tirar as dúvidas. A data não fica mas assim. Mas a gente já tinha tido uma experiência, até antes de ir para a Coreia, que eu dividi a igreja nas 12 tribos de Israel. Teu pai, que é velhinho da igreja, ele deve lembrar. 12 tribos de Israel. Então, pegamos todos os membros e colocamos em 12 tribos. Então, tinha um líder para cada tribo e tal. Então, já tinha a ideia, né, de grupo pequeno. Mas lá é que eu vi, porque as igrejas lá, elas são formadas em grupos pequenos, né? A igreja do Paul Yang-Shu, que já faleceu, que era a maior igreja evangélica do mundo, não sei hoje como, né? Como igreja local, dezenas, centenas de milhares de pessoas, não sei, tinha culto toda hora lá de domingo e de sábado, era fim de semana inteiro de culto, assim, e o templo de 30, 40 mil pessoas cheio o tempo inteiro. Então, é uma igreja de grupo pequeno, né? A igreja era toda formada em grupos pequenos. Mas essa parte de ver que o senhor chegou, ainda guardou, trabalhando a ideia durante 6 meses, que às vezes a gente, principalmente... a gente é jovem, é precipitado, falando, né? Sai falando, chega... Eu era jovem. Já tá na Coreia do Sul mandando um vídeo. Mano, faz isso. Monta um Gênesis aí, que eu quero chegar, já quero ver Gênesis. Tem coisa que a gente pode pensar agora e fazer daqui meia hora. Mas as coisas mais significativas não podem ser assim. Não pode. O Gêmeos eu passei 5 anos montando.
estudando, lendo, pensando. Grandes projetos, assim, eles nascem numa ideia, como o senhor teve na Coreia. Mas esse trabalho, o senhor com Deus ali durante 6 meses, que a gente fica... Hoje é muito difícil fazer isso. A gente tem uma ideia, já sai soltando. As pessoas são muito imediatistas, e sabe? perde credibilidade, às vezes, porque você não tem tempo coisa de trabalhar sólida. ela, né? Tem uma coisa que eu agradeço a Deus porque tenho na minha vida, eu aprendi com o Espírito Santo, é fazer coisas sólidas. Então, eu às vezes estou assim, eu vejo gente, sabe aquela coisa, imagina a corrida assim, que você está correndo uma maratona, então um monte de gente passando você, e eu vejo. Mas aí, de repente, você chega lá na frente, depois de 10 quilômetros da maratona, você está vindo devagar, o cara está caído aqui, o outro está sentado numa mesinha tomando um guaraná, porque cansou de correr e tal. Então, minha vida foi sempre assim. Eu sempre foquei, entendi que era aquilo, e foi e é. Foquei, entendi que era aquilo e caminho naquela direção. E não me preocupo se vai ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu sei que vai acontecer, então eu caminho. Pensando em trazer todo esse tipo de coisa e esse tipo de conhecimento para aplicar na igreja, eu vejo e imagino que é bom e talvez crucial você ter na gestão da igreja, na parte de administração mesmo, esse conhecimento de talvez empresarial, de conseguir aplicar esses tipos de coisa, porque você tem uma igreja, eu imagino não, né? A gente sabe que tem entrada de dinheiro e tem saída de dinheiro, isso de vários jeitos diferentes. Tem pessoas que entram, saem. Qual talvez seja a importância de entender isso, mas não deixar isso virar uma empresa na igreja? Tudo na vida é administração, Lucas. Acho que tudo é administração. A gente tem que administrar tudo. O primeiro livro que eu escrevi foi Vivendo como Servo. Tem que ler. Vocês não devem ter lido, né? Que vocês são novos, é um livro antigo. Fala aí. Tem que ler, Vivendo. Você leu, Dudu? Cita uma frase do livro aí. Esse e a página branca eu quero ser ler. um servo. Eu não li também. Não, o Vivendo como Servo é um livro sobre mordomia. Tudo na vida é administração. A gente tem que administrar tudo. A gente tem que administrar nossos pensamentos. A gente estava falando há pouco de jeito de ser. A gente tem que administrar nosso jeito de ser. A gente tem que administrar nosso estilo de vida. A gente tem que administrar tudo. Tudo na vida é administração. E não é só administração financeira, também faz parte, mas tudo é administração. Então, eu acredito que muita gente não vai para frente na vida pessoal, ministerial, profissional, porque não tem administração. Não sabe administrar. Que nem o que eu estou falando. Para eu visualizar uma igreja, nós ficamos 20 anos para construir esse templo. Vivendo como Olha lá quem chegou. Obrigado, mas não dá não, eles têm que comprar, viu? Deixa eu ler só o prefácio aqui. Vivendo como um servo. Muito bom. Não, esse é meu xodó. Foi o primeiro que eu tinha falado? Esse foi o primeiro? Esse é o primeiro livro. Muito bom. Então, muita gente patina na vida porque não administra. Quando eu falo que esse tempo demorou 20 anos para construir, podia construir antes? Podia terminar antes. Talvez não teria o mesmo efeito. Essa parte, a gente não estava nesse começo, pelo menos não participando ativamente. Mas dá para sentir essa questão da construção conjunta. Acho que seria muito diferente na história se aparecesse alguém com condição financeira e construísse esse templo em 2 dias. Não, a gente não teria o sentimento que a gente tem hoje. Mas tinha que administrar, por exemplo, eu tive muito que administrar a minha ansiedade, a minha inquietação. 6 meses? É isso que e a minha motivação. Porque eu não sou construtor, eu sou pastor. Então, o alvo da minha vida é construir um templo para 2.000 pessoas, para 3.000 pessoas. Eu quero fazer um templo aqui, como eu vi lá na Coreia. Eu volto só focando nisso, pensando nisso, vou fazer nisso, ficar com a cabeça nisso. Perde a proposta. Uma particularidade, eu lembro de quando eu era jovem, assim, tinha 16, 17 anos, eu vim de uma igreja pequena, né? Que o sonho do pastor era construir o templo. Era construir o templo. Mas ele colocou tanto o coração dele, a mente nele nisso, e ele não conseguiu, ele morreu antes. Eu lembro de uma vez, fica marcado, né? Eu lembro de uma vez que era à tarde, assim, não sei, um dia de culto, era quarto, terço, quinto, não lembro. Era tarde, finzinho da tarde, e eu cheguei na igreja e o pastor estava sozinho carregando uma pilha de tijolo. Era um senhor já, de 70 anos, gordão, problema de perna, que não aguentava andar. E ele sozinho carregando aquela pilha de tijolo para dentro, que o caminhão tinha entregue ali na rua, e ele sozinho, e reclamar, ninguém ajuda, ninguém faz, eu tenho que fazer a obra do Senhor. Ele colocou tanto a mente dele na construção que esqueceu da igreja.
Quer dizer, esqueceu da saúde, esqueceu da vida. Ele acabou morrendo e nem construiu o templo. Um outro pastor chegou depois, em 2 anos, construiu o templo que ele queria construir. Às vezes porque não era nem o foco desse outro pastor. O outro foi construindo só. Então, é administrar, né? Então, eu administrei muito, porque a gente não é só uma coisa, a gente tem que administrar. Que nem eu estou aqui, mas eu tenho uma família, eu tenho filhas, eu tenho netos, eu tenho esposa, eu tenho meus prazeres, eu tenho minha leitura, eu tenho meu hobby, eu tenho que cuidar de tudo. Não é só igreja, não é só púlpito, não é só pregação, não é só pessoas, é tudo. Então eu tenho que cuidar de pessoas, mas eu também tenho que administrar direitinho na ponta da caneta os recursos que entram da igreja, que não são meus, são da igreja, é do povo. Eu tenho que saber como aplicar, como investir, como ter os recursos. A gente tem quantas pessoas aqui que vivem da igreja, recebem salário da igreja. Sejam pastores, obreiros, equipe, trabalho, missionários no campo. São famílias inteiras que dependem dos recursos. Então tem que saber administrar. Tudo na vida é administração. Aquele que administra bem, resolve. Falando do Palmeiras agora, Lucas. Meu Deus do céu. Pode falar, fica à vontade. Até uns anos atrás, o Palmeiras parecia São Paulo e Corinthians, aparecendo, né? Caído, largado. A gente nem falava muito sobre futebol, né? Apareceu um cara lá chamado Paulo Nobre, presidente. Paulo Nobre. O cara pôs dinheiro, assim, mas administrou o clube. De lá para cá, é a administração. O pessoal está falando da Leila. Hã? O pessoal falou da Leila. Vamos ver o que ela vai fazer daqui para frente. Mas é a administração. Então, tudo na vida é administrar, saber organizar e planejar as coisas e seguir firme naquilo. Nesse caso, o senhor ainda lida com a administração macro da igreja. O senhor muito bem citou a micro, que é a do seu dia a dia. Lucas, a gente estava conversando sobre hoje. A gente está pensando, como deve ser a rotina? Tipo, o senhor tem família, eu não igreja? tenho a mão em tudo, mas minha mão está sobre tudo. Oi, repete? Eu não tenho a mão em tudo, não tenho a mas mão minha mão está sobre tudo. Ixi. Eu captei, você não Você captou, conseguiu imaginar? Eu tem a mão em tudo, mas tá óbvio, sobre. ele não tem como estar em todas as casas, ou em toda reunião que tem na igreja, ou tudo que toda acontece. atividade, seja eclesiástica, Não tem ministerial, como. em todo o processo administrativo, em todas as decisões, mas eu estou olhando tudo. Eu imagino que você tem até que abrir mão de estar nessas coisas para que a igreja possa crescer. Porque eu vejo, às vezes, empresas, gente, que quer fazer tudo dentro sem delegar. Não tem como crescer, né? Porque você precisa fazer coisas mais importantes ou que precisam do que você sabe e você não consegue porque você está tendo que arrumar a cadeira, por exemplo. Não tem... Imagino que o senhor já arrumou cadeira no curso. Sim. Antes de começar. Só que se você estiver concentrado em arrumar a cadeira antes do culto e tendo que pensar no que vai pregar... E às vezes eu vejo a cadeira desarrumada e deixo desarrumada de propósito para que outro... Para mim não custava nada passar e arrumar a cadeira. Não é porque é humilhante eu arrumar, eu sou pastor, não é nada disso. Mas é que outros precisam fazer também. Se eu carregar aquela pilha de tijolo, ninguém vai carregar. Se chegasse a pilha de tijolo, eu deixava lá, depois do culto, eu chamava os irmãos para carregar. Também. O próprio James como já fizemos aqui muitas vezes, né? O próprio James é assim, quando a gente está no James, de alguma forma, a gente está transmitindo uma visão do pastor Joel. Então, a gente está trabalhando ali, tem o apacentar e tem uma forma de condução. A gente conhece a forma de condução do culto. Sempre tem... A gente carrega características do Senhor dentro das casas também, do trabalho, né? Dessa característica administrativa. Então, delegar é muito importante mesmo. Muito importante. E vocês estão delegando? Como é que tá aí? A gente está delegando, o pessoal está ali, ó. Podcast não é entrevista, então quero ouvir vocês também. Com agora, certeza. como é que tá a administração do casamento, vida nova, do teu namoro, como é que é? Vai enrolar até quando? Não, pastor. Estamos administrando os recursos. Você tá administrando. O tempo e os recursos. Tem que acontecer. Por exemplo, eu, na loja, no trabalho, eu acabei de falar, se eu quiser fazer tudo, vai ficar um monte de coisa incompleta, porque eu, humano, só tenho minhas 24 horas por dia, meus 2 braços, 2 pernas, não tenho como fazer. E às vezes tem que abrir mão, talvez, do perfeccionismo de querer exatamente daquele jeito que eu quero. Essa parte é difícil. Para tentar transmitir a visão para outras pessoas. Essa talvez seja uma parte que eu tenho dificuldade, de conseguir transmitir aquilo que está na minha cabeça para outra pessoa. Porque eu sei que eu não consigo fazer sozinho. Então eu delego.
mas às vezes não sai do jeito que era para Mas sair. sabe qual é a maior dificuldade que as pessoas têm para delegar? É que é mais difícil você treinar uma pessoa do que fazer, quando você sabe. Ixi, com É isso certeza. aí. Com certeza. Você pensa que se eu fizer, já vai sair do jeito 2 que eu minutos eu faço. quero. 2 minutos eu faço. Mas aí não. Eu vou não ter que chega. ensinar a pessoa a passar 2 dias, 3 dias, tem que ensinar e ainda vai errar. Ainda... É, a Então eu vou lá e faço. Para longe, né? Pra Então eu longe. vou lá e faço. Só que quando a pessoa não administra bem, ela não pensa em longo prazo, o que acontece? Ela faz em 2 minutos, só que ela faz em 2 minutos isso, em Pro 15 resto minutos da vida, aquilo, amanhã, em amanhã meia hora descansa. aquilo. Pronto, ela faz 15 coisas. Trabalho para. Agora, quando ela vai treinando pessoas, ela vai fazer 150 coisas através de pessoas. Em vez de fazer Se for 15. pensar em negócios mesmo, também é muito mais caro você contratar uma pessoa que já sabe do que você também treinar uma outra pessoa. O custo dela é bem menor, né? E custa muito menos uma pessoa que chega mais crua, e aí você treina ela a longo prazo, isso se paga e muito, né? Pensando desse lado. Importante. Uma pessoa... tem outro lado também, né? Você pega uma pessoa que já está preparada, ela tem os vícios dela. Também. E aí na empresa, como é que você vai lidar com os vícios dela? Porque ela tem... Às vezes ela já está preparada, mas ela tem o jeito dela e o jeito não é o mesmo jeito daquela empresa, daquele lugar, daquele negócio, né? Eu, É esse cara aí que estava falando lá. Esse é o no- corintiano aí, ó. Paulo. É esse daí o corintiano? É? Ele tá cismado em me deixar bonito, rapaz. Já sou naturalmente, não precisa ficar mexendo na Precisa se câmera. esforçar não. tanto, Tá buscando o melhor É, ângulo pra é, você tá aparecer. procurando. O cara tá- Pra não tá aparecer a preocupado. barriga, o que que é? O que é que pode você tá fazendo? passar, filho. Já Vem tá, cá, já tá em vem evidência cá. já. Passa Já aqui, é. olha lá, Dá olha uma ele aí, olhada, olha ele dá aí, uma olhada olha ele pra aí, câmera lá. olha ele aí, ó. É, o corintiano. Famoso, coitadinho, corintiano. Coitadinho. Só pra não perder o assunto, o senhor citou de um pastor conseguir se concentrar no que é importante de fato, de cuidar das pessoas, da vida da igreja, salário e essa coisa. Você acha que tem meio que um salário ideal que um pastor tem que receber para ele não ficar tendo que se preocupar com adquirir outras fontes de renda, mas também ele não se embriagar por isso? A Bíblia ensina isso. Digno é o obreiro do seu salário. Então, ele tem que viver de acordo com o padrão do resultado do trabalho dele. Eu fui pastor de uma igreja muito tempo, inteiro, sem ter salário, porque a igreja não tinha recurso, mas eu fui pastor da igreja. Eu não queria saber se tinha salário ou não. Quando a igreja podia dar um salário, qual que era? Era isso. Eu vivia a minha vida adaptada nisso. Então, é na medida que a igreja produz resultado. Então, o pastor ele tem que estar preparado o quê? Tem um salário de R$500, tem um salário de R$50 mil, tem um salário de R$1.000, e está preparado se tiver oscilação nisso. Ah, com Sim. certeza. Ele tem que estar preparado a hoje ganhar 10 mil e amanhã ganhar 3. Sim. E Não ser preso. pastor do mesmo jeito, porque isso é vocação. Agora, aquele que, não, a igreja está ruim, Vai e cair tal, então meu eu vou salário. sair daqui, eu vou para lá, vou buscar outra coisa. É negócio, é trabalho, é profissão. Não é vocação. Virou negócio, né? Não é Esse um vocação. perigo. Por isso que eu pastorei 2 igrejas. E eu trago comigo esse orgulho. Eu nunca, nas 2 igrejas, eu não quis saber quanto que a igreja rendia, quantos membros tinha, como que era a igreja, antes de assumir. Eu primeiro assumi a igreja para depois saber como que ela era. Depois descobri. Então eu não queria saber. Essa igreja aqui do Mandaqui, quando eu fui chamado para pastorear aqui, o Ezequias, que é pastor aqui, vocês já devem ter ouvido dessa história, né? O Ezequias, o pastor que ele tinha que falar como que é a igreja, eu falei, não quero saber. Vou Eu não entrar quero primeiro, saber. depois... Eu vou assumir, dia 5 de março de 1988, eu vou assumir a igreja, depois a gente vai ter essa conversa. Mas agora eu não quero saber quantos membros, eu não quero saber. Aí eu assumi a igreja, não sei quanto tempo depois, se 10 dias, uma semana, 15 dias, um mês depois, fui no apartamento dele, na casa dele, eu, a Leonora, a Solange, o Ezequias. Aí ele me passou a lista de membros, aí eu fiquei sabendo como que era o rendimento da igreja, tal. Não tinha condição de me dar salário, não tinha salário. Então, aí eu trabalhava, fazia coisas dentro do próprio contexto da obra, né, de Deus. Eu fazia outras coisas para poder me manter. Mas é vocação. Então, o pastor ele tem que se adequar, ele tem que saber que ele... Hoje eu vivo muito bem, mas eu uso esse muito bem para todo ano eu faço minha planilha de apoio missionário. Eu ajudo pessoas, missionários, funcionários, trabalhos sociais da igreja, fora da igreja, em outros órgãos. Tenho minha planilha que eu gasto um percentual do que eu ganho para atender. Administração. É. De novo. O que você ia falar?
É que você falou, pra não perder o assunto e mudou de assunto. Eu mudei de assunto sem querer? Não, era só pra lembrar do que tava na mente. A gente tava falando de delegado, né? Você foi pra salário. Deixa ele... Porque tava lá Vai pedir atrás. dinheiro emprestado agora, quer ver? Será Quer ver? Pra ele entrar nesse negócio de salário, quer patrocinar o Mandacast, né? Casado de novo. Um patrocínio Deve do estar indo Mandacast. naquela fase de administrar a graninha. Fazendo as contas, não É uma pizza por semana? 2, 3, não, uma a gente por tá mês? mandando nessa Como é que tá? Tá alimentação. controlando? Alimentação, Mandando alimentação? Não. Isso aqui é arroz e feijão. Só que não é pizza e fast food, não. Na alimentação estamos bem. Teve que vender o PlayStation, pastor. Pô, vendi meu Fiquei com videogame. dó. Passou da hora Fiquei também, com né? Mas PlayStation. era só... Sai fora. Fiquei com dó, tadinho. Ficou triste. Ficou Faz parte, batido. né? A gente tem que seguir em Mas por frente. quê? Por causa do casamento? Não, Deu uma apertada? Ela Não. deu bronca. Ou ela que intimou? Ela que deve ter falado, ou o hein? PlayStation ou eu? Não, pior que não. Pior que ela não intimou, não. Mas é porque a rotina mudou muito, a rotina. Muda, né? Então, antes em casa, eu chegava em casa, depois de trabalho, por exemplo, na casa da minha mãe, eu sei que estava tudo feito, eu tinha roupa lavada, a casa estava limpa, eu não tinha um monte de tarefas que hoje eu tenho que fazer. Então, sobrava pouco tempo, mas sobrava sempre um tempo que dava para fazer alguma coisinha. Agora tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, não sobrava tempo, não. Se eu fosse fazer, seria uma troca inconsequente, igual daquela palavra que teve. Seria uma troca inconsequente, porque eu deixaria de fazer alguma tarefa ou fazer alguma coisa, alguma leitura, para ir jogar. Aí não ia dar certo. Aí eu falei, eu não vou... Vocês dois trabalham, né? Trabalham junto, né? Junto, mas Ele trabalha separado. Na loja, eu na representação. Eu faço as coisas de tô falando verdade. do outro casal. O quê? Você falou Não é da... desse casal, é. Achei que ele tá... Eu falei do outro casal, né? Fez assim, Bom, vocês se fui encontraram. Ele eu, Dudu, fui eu. Eu não faço não tenho obrigação de pastor, saber. que Eu isso? falei vocês, mas eu tava também não falando dele e da trabalham esposa. juntos. Não, dele. a gente Daí. até semana passada trabalhava junto. Ela não aguentou. Porque- Chefe... Ela estava estudando, ela saiu da escola e foi fazer pedagogia. Aí ela estava fazendo a faculdade, estagiou Saiu na da área. faculdade, né? De- Da escola, saiu da escola, saiu da faculdade. Não, saiu da escola, foi pra faculdade fazer pedagogia. Ué, Foi pra buguei. faculdade Você tá fazer... sendo chato, Dudu. Caramba, meu, que é isso? Quer achar erro, é? Aí foi fazer a faculdade de pedagogia, estagiou na área dela. Aí depois começou a pandemia, aí ficou um pouco complicado de ingressar numa escola. Aí ela veio trabalhar com a gente na loja. Aí trabalhou, ficou um bom tempo lá. E semana passada ela fez uma outra entrevista e foi chamada. Agora ela tá trabalhando na área dela, o que ela Pedagogia? gosta. Pedagogia. Não, mas eu fiz a pergunta, vocês dois estão trabalhando, né? Os dois trabalham. você é Porque os índio. dois trabalham secularmente e Sim. dividem as funções em casa, né? ou É, não? tem que dividir, porque os dois chegam em casa de noite depois do trabalho, tem as coisas pra fazer, tem que fazer, né? Não, isso é bacana, isso é consciente. Tem muito cara que não tem consciência, né? Não, eu passo um pano, eu tiro o pó daquela casa. Ah, tem cara Se que ela não tem falar que consciência. não, eu tenho provas. Não, Lavo a mas tem cara louça. que tem consciência, porque a mulher trabalha secularmente, traz recurso para casa e depois tem que chegar em casa e se virar, Sim. fazer 2 turnos e Sim. o cara pé para cima na televisão ali, né? E Não, se ela quisesse trabalhar e trazer o sustento e eu ficasse em casa cuidando da casa... você também oxi. fazia, né? se ela quisesse, né? Mas por enquanto Até tem que parece. trabalhar. Então os dois chegam e tem que fazer. Né? Não, Porque eu até falei isso num último vídeo que saiu no canal com o Dudu, não toma cuidado. Tem essa parte de dividir as coisas, porque se um só for fazer todas as tarefas da casa, ela ia acabar de arrumar 3 horas da manhã. Se os dois fazem, 11 horas, a gente terminou, a casa tá arrumada, todo mundo tá feliz, lavou as coisas que tinha que lavar, comeu, tá todo mundo alegre. Resolvido. Então, essa parte de dividir tá fluindo, graças a Deus. O Lucas citou aqui, aproveitar, ele citou o Toma Cuidado, que é o canal que a gente tem também, focado em falar, toma cuidado com aquilo que você pode e não pode fazer, porque Jesus ele está prestes a voltar a qualquer momento, certo, pastor? Não é só quando o pastor prega de domingo que a gente tem que se preocupar com isso, então toma cuidado, quem quiser também conhecer, se inscrever, curtir lá, tem bastante material. O Lucas casou, agora tá falando um pouco mais sobre essa parte madura, de casamento, agora relacionamento. virou homem sério. Eu tô Pois ficando é. mais sério. Eu tô pegando as Muito dicas bom. do pastor, eu tô ficando Não tá mais mais sério. fazendo vídeo de quais jogos pode ou não jogar, tá falando coisa agora séria. é mais assunto sério. Agora é como lava a louça. Como tal, lava a louça. limpa, Como tira impressionar sua esposa. tem que tirar Como arear a uma sujeira do panela. prato, Ele tava falando como arear uma panela. Como arear uma panela. Agora ele tá... Pois Ô, é. tem coisa que eu tô Muda. tendo que aprender mesmo. Muda muito, né? Você era um filho de mamãe? Não, eu sempre Cozinha fiz... também, não? Eu cozinho, oxe, Ele cozinha a bem. especialidade da casa é a cozinha. Verdade? É Gosta? verdade, manda eu bem. gosto. Se a Ingrid quiser ficar na outra parte lá da casa fazendo todo o resto e eu ficar só na cozinha, eu fico. Porque Ele Você bagunça gosta? pra caramba. eu mas- gosto. Eu gosto de assistir uns vídeos de culinária, aí eu gosto de inventar. A Ingrid, ela é da linha do
vou no Básico. certo, vou no Básico. básico. Ela vê o vídeo de 3 minutos. Eu não, quero ver o vídeo de 15 minutos do chefe lá da Coreia, do não sei aonde, fazendo negócio, eu tentar replicar. Eu gosto de aventura Eu lembro na de uma cozinha. vez, o Lucas, a gente era bem mais novo. Ele fez um hambúrguer recheado com queijo, lembra? Nossa, E a gente pode inventar. Ele era adolescente, assim, pegou lá a carne, cortou queijo. Miojo com... O que é miojo com leite que o Paulinho tá falando aqui? Não, miojo. O Paulinho tá. Eu vou deixar a receita depois pra vocês. Miojo eu não faço aquele miojo que você joga o miojo na água e come ele aquele jogava negócio a ovo, ele jogava ovo. É miojo, mas só que eu faço um molho branco no miojo. sofisticado. Miojo sofisticado. Eu levo aquele prato de Miojão. de R$2,50, eu como um miojo de R$20, de R$30. Ó. Mas eu gasto 5 pra fazer um miojo gourmet. Então, com molho branco, uma noz moscada, um tomatinho cereja. Fazia mesmo. Sempre foi Que isso. cozinheiro, assim. A gente ia fazer qualquer coisa, leite com Toddy. Ele falava, eu vi uma receita, vamos colocar um pouco de creme. Ficava... Aí fazia decoração. Essa parte eu gosto. Eu só acredito Vendo, né? vendo, sentindo. Eu vou trazer evidências e provas. Mas, ó, de verdade. A gente tá falando de comer, né? No MandaCast aqui, né? Ô, seu Aí, Zé, ó, patrocina já o tem MandaCast aí, aqui. ó. O cara tá pedindo pra comida. Eu vou fazer comida agora. Se ele chamar o senhor pra comer na casa dele antes de me chamar, eu vou ficar bravo. Não, mas pode, não precisa nem ser na casa, pode trazer no Pode MandaCast. trazer, né? Eu vou ver. Aí, já Não, conseguimos já mas patrocinador do MandaCast. Quitutes diferentes. Já conseguimos patrocinador nessa Você viu? comida que ele falou. E quem me precisava de alguém. patrocina pra eu patrocinar o MandaCast? É verdade. Ah, Elos? Papai. Elos, ó. A Elas não tem arroz, feijão, Elos macarrão, não. Papa. Não, que- Elos Papa Mama. não pode isso, não. Não, é o seu Zé. Seu Zé, resolve minha vida, me ajuda. Vou voltar pra pizza, né? A pizza é Vou mais voltar segura. pra pizza. Você quer ir pras perguntas que o pessoal mandou lá no Não, acho que Instagram? a gente deixa. Deixa? Deixa elas. Você viu quais eram? Não vi. Não? Vê vi. quais são primeiro. Vou ver aqui quais são. Falar, deixa. Deixa, vai que É, tem uma ele que pergunta me tem preso estímulo. uma Pergunta do pessoal, né? Ó, Como assim? Se tiver uma pergunta isso top. eu já vou avisando pra você que tá assistindo o MandaCast. Esse é o primeiro episódio. Vocês Está não aqui sabiam, a gente conversando com o pastor Joel Estevanato. E a gente vai tentar manter uma rotina de sempre antes do programa na semana, que a gente vai fazer o programa com algum convidado, abrir uma caixinha de perguntas para você no Instagram da igreja. Para você poder fazer a sua pergunta, para a gente fazer aqui na hora, no ao vivo gravado, para o nosso convidado. Essa foi a primeira semana de teste. Nem tinha gravado nada, nem tinha nada ainda. Mas teve algumas perguntas que mandaram pro senhor aqui. Vamos ver. A gente Vai perguntou no improviso assim, você não, nem que a gente- fez improviso, seleção a gente- prévia. A gente Improviso. escreveu assim, o que você perguntaria... Se você pudesse fazer uma pergunta anônima pro pastor Joel, que pergunta seria? Então não pode falar o nome da pessoa. Não vou tá? falar o nome, eu não vou nem fazer todas. Eu vou ver aqui umas mais interessantes e a gente... Viu como o pessoal fica com medo? O pessoal faz pergunta séria, pastor. A gente fala que é uma Só pergunta coisa anônima. séria. Só como encontrar a espiritualidade perfeita Ó, numa oração essa pela essa pergunta é interessante. Ó. Manda aí. Durante a sua vida eclesiástica, que começou há muito tempo e ainda está acontecendo, tem alguma coisa que você faria diferente? Na verdade, a gente já respondeu essa A gente pergunta aqui, né? conversou, A gente falou já assim- conversou sobre isso. Não, mas mais alguma? Ele falou, a gente perguntou se aquela questão de chamar a atenção ele mudaria. Mas além O disso... jeitão, né? O jeitão. Jeitão. Teria que... Eu acho que eu... Como é que eu vou dizer assim? Eu fiz algumas coisas que eu poderia fazer a mesma coisa de outra forma. Um pouco melhor. Mas De outra forma. essas falhas, se a gente puder falar assim, não trouxeram o senhor hoje como... Acho que faz parte do processo, né? Não, porque hoje o senhor parte tem do essa processo. experiência, né? Senão talvez não... Ninguém sabe fazer antes de fazer. Exato. O cara pode ir para a faculdade, estudar 4, 5 anos. Quando ele Só sabe- vai exercer lá, é que ele vai Exato. ter que se virar para... O cara estuda medicina há 8 anos, aí vai operar uma pessoa. Bom, ele vai tranquilo, eu estudei medicina. Vindo tal. a apostila. Não, Com tem a essa. apostila. Vai entrar a emoção, vai entrar o sentimento, vai entrar a técnica, vai entrar tudo que ele tem. O sono, o físico mesmo. É porque a gente fala assim, de voltar no tempo para mudar uma coisa. Eu já pensei bastante nisso. Eu cheguei à conclusão que eu não mudaria. Porque hoje eu me vejo de uma forma que se eu não tivesse vivido tudo que vivi com os erros e acertos, hoje eu não teria essa concepção. Não Quando a dá gente para fala voltar assim, no tempo mudaria alguma coisa, mas dá para hoje mudar alguma coisa você voltando no tempo. tá muito filósofo. Essa eu peguei, né? Como Leia o assim? livro, Vivendo como um Hoje, Servo. Você muda alguma coisa voltando no tempo, que você traz na memória o passado e você percebe, surgiu uma situação semelhante ao que surgiu há Tomar 5 anos decisões melhores. atrás. Isso. E naquela época eu agi assim, hoje foi bom, mas eu podia ter
feito uma pinça a mais desse lado, eu podia ter mudado uma palavra, eu podia ter mudado uma postura, eu podia ter usado um outro tempo para fazer aquilo. Então hoje eu posso mudar alguma coisa hoje voltando ao passado. Muito bom, muito bom. Né? O passado Bom tem que mesmo. ser um livro para a gente. Né? Tá certo? Pega a lição aí. Muito bem. Muito bom. A próxima pergunta, só mais duas. A segunda é, qual foi uma experiência que mais marcou a sua vida com Deus? Que mais marcou minha vida? Tem muita coisa muito importante. Escolher uma, sim. Muito importante. Complicado, hein? Escolher um filho. Foi a primeira visão que eu tive. A sopa de letrinha. A sopa Eu ia de falar, letrinha. eu ia falar, pelas pregações, eu chuto que é a sopa de letrinha. A sopa de letrinha. Toda O vez pessoal ele que talvez não saiba não tá entendendo que é sopa de letrinha. Tava falando de Aí, miojo em até primeira agora. mão, ano que vem sai a minha biografia. É? mesmo? Olha lá. Biografia de só. vida. Caramba, em primeira Antes mão. do meu nascimento. Olha. A gente já ouviu. Toda Esse história nascimento. antes Já, do meu nascimento até chegar nos dias atuais. E vai ter a sopa de letrinha. Está sendo Então, escrita há vai ter 2 desenho? anos. Minha biografia está sendo escrita há Ilustrativo? 2 anos. Vai ser lançada no fim de 2023. Mas não é você que tá escrevendo. Não, Legal. uma biógrafa. Legal. Rapaz, mano, já pensou um dia ter uma biografia, cara? Que coisa diferente, mano. Muito bom, hein? Animado. Deve ser muito diferente. Essa sensação deve ser incrível, porque realmente é Tem deixar cara um que a legado. biografia é ficha corrida, né? E aí? Ó? Não, mas essa questão Não de... fala isso aí. Eu falei, E aí? cara, Não, mas essa questão de realmente deixar um legado, assim, deve ser incrível. O senhor alcançou uma fase que o senhor sabe que já tem algo construído. E tem pessoas que vão fazer de tudo para dar continuidade à visão, ao propósito, porque deve ser demais chegar nesse ponto. Que a gente hoje é criança. porque legado é tudo, né? Qual é a minha maior realização? Qual é a sua maior realização, pastor? Minhas filhas, minha família, meus netos. Que aí está o legado. Muito bom. Certeza. Aí está o legado. Eu vejo as minhas filhas construindo a família com os meus genros, dentro de parâmetros, de padrões, todas com valores, com temor de Deus. E não é só o temor de Deus, com princípios, com caráter. Então, isso é o maior legado. Então é tudo. Então tem cara que constrói um grande templo, faz uma... Família. Aí vai olhar a intimidade, vai olhar o casamento, vai olhar a família, vai olhar as finanças do cara, tudo enrolado, tudo... Então, isso não é legado. E também não adianta um pastor também, tem uma família maravilhosa, a igreja está capenga, está morrendo, não tem nada. Eu estou rico, tenho 10 casas, estou rico. E a igreja está passando necessidade e tal. Então, isso é monstro, né? Frankenstein. Então, Se eu for de equilíbrio administrativo, então, agora esse negócio da sopa de letrinha não dá para falar assim, né? Não vai falar, vai ter que comprar a vai ficar no biografia suspense, mesmo e ler. biografia. Vai ficar no Da suspense sopa você de que não letrinha. sabe da sopa de Tinha letrinha. 16 anos. 16 anos e a sopa de letrinha. Talvez Depois da por nossa isso que conversa foi- sobre miojo. Que ali começou tudo, né? Ali começou, para mim, na minha O chamado. consciência começou tudo. Então, na minha consciência, já tinha começado tudo antes do meu nascimento. Então, o livro vai contar tudo isso na biografia. Mas, na minha consciência, Você começou se localizou ali. ali. Da hora. Sem todo o conceito construído, mas uma ideia, uma visão, uma coisa do que Deus tinha para a minha vida. É muito diferente pensar nisso, porque pensando em vida ministerial, por exemplo, a gente começou antes do pastor Joel. Mas é muito difícil imaginar conseguir construir algo da mesma proporção. O senhor, com 16 anos, recebeu o chamado, aconteceu a sopa de letrinha que vocês vão ler na bibliografia, mas a gente... Bibliografia? Bibliografia, desculpa. É de livros. biografia, é ao vivo. Mas com 5, 6 anos a gente já estava, de alguma forma, servindo. Mas é muito diferente olhar para frente. A gente tenta. Isso aqui é uma forma, o Toma Cuidado é uma forma, a gente ministra, tem os gêmeos e tudo mais. Mas é uma história muito linda mesmo, muito especial. Sabe o que eu acredito, Dudu? Eu acredito que todo mundo é especial. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista de um apresentador, que hoje ele já está bem velhinho, está fazendo na televisão, o Jô Soares, não sei se Sim. conheceram. E eu vi um Conhecemos. cara que era bem sucedido, um cara que tinha educado as filhas e tal. E sabe como que ele construiu a vida dele? Sabe aqueles caras que ficam na cidade entregando folhetinha?
Em Santana. Panfleteiro. Compra e vendo ouro. De ouro, Ele construiu a vida dele assim. Mas, veja, ele fazia isso. Um dia ele pensou, pô, eu entrego um panfletinho aqui para aquela loja, eu ganho R$100. Estou aqui entregando. Ele falou, pô, se eu entregasse para 100 lojas... Tava bem. Misturar todos e entregar. Em vez de ganhar 100, eu ganhasse 5 de cada loja, já. Se eu entregasse de 1.000 lojas, em vez de ganhar 5, ganhasse 3 de 1.000 lojas, 30 mil. Né? 1.000 vezes. Não, 3 mil. Então, não, é 9 mil. Ganhasse 3 de 1.000 lojas, 9 mil. Então, ele começou a pensar. E sabe o que ele fez? Ele pegou um avental, construiu um avental de cima a baixo. Que Cheio de bolsinho. Para colocar. Aí ele passava, você me dá R$1 por dia para colocar um cartão da loja aqui. E revezava. Às vezes R$2 por dia. Tal. Construiu a vida deles, 2 filhas. Tal. Então, eu estou falando isso por quê? Porque todo mundo é especial. As pessoas só precisam se aplicar naquilo que fazem. Você fala, pastor, eu me considero e sou, não é um pastor bem-sucedido, que tem realizações, que tem legado, que você falou. Mas tem um monte de pastor que não tem nada. Ué, eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus me chamou e Deus chamou o outro, também. A experiência é única de cada um. Mas será que todo mundo se aplica dentro do que deveria se aplicar? Eu não diria que todo mundo é especial, porque talvez isso implicaria de que ninguém é especial porque todo mundo é especial. Mas diria que todo mundo tem alguma coisa especial. E aí é o que você falou, vai de você conseguir ou não usar aquilo que você tem de especial. Porque é aquilo que faz você ser único. Eu lembro do teu pai, quando ele ou era solteiro, ou quando ele logo que casou com a Raquel. Com a tua Tinha mãe. cabelo ainda. Eu lembro dele quando ele chegou para mim ali na Iris Leonor, e ele falou, pastor, eu estou querendo começar um negócio de doce, comprar umas balinhas, vender umas balinhas, tal, uns negócios. E ele vendia, não sei se era em casa, ou alguma coisa assim, começou a fazer. E está décadas batalhando nisso. Então hoje é uma empresa, né? É o rei do 99. É uma rede e tal. Então, o Silvio Santos era camelô. São pessoas que conseguiram vendia pegar coisinha o que na tinha rua. especial e conseguir usar. Então, eu estou falando isso para não ficar concentrado no ministério só, né? Porque tem gente que fica pensando, eu tenho que ter um ministério. Não tem que ter um ministério. Fazer do que faz um ministério. Com valores de Deus, com princípios, com caráter, com temor a Deus, servindo a Cristo, mas naquilo que faz. Motorista de ônibus, sei lá. O senhor uma vez citou até um livro que mostrava, vou parafrasear, não sei se é o exemplo certo, alguém que foi chamado para ser pastor, mas acabou virando empresário, chega diante de Deus e apresenta, eu construí tudo isso aqui como empresário. Deus fala, não, eu queria que você fosse um pastor de 10 igrejinhas, de 10 membros, de uma igreja de 10 membros. E o outro que chega lá como pastor, eu consegui uma igreja gigante. Não, mas eu queria que você fosse um contador. Então, não é só no ministério, mas é naquilo que você porque tem realização, né? Se você fazer o que gosta, você tem realização. Isso. E quando eu tive o entendimento, eu tive algumas oportunidades na vida, né? Como todo jovem, de vou por esse caminho, ou vou por esse ou por aquele. Quando eu entendi que meu negócio era vocação, eu coloquei todas as minhas fichas na vocação. E apliquei a minha vida na vocação, aconteça o que acontecer. Deu certo. Se eu tivesse que... Eu tenho certeza que se hoje a minha igreja tivesse 50 membros, 40 membros, eu não tivesse muito recurso, se eu tivesse até que trabalhar secularmente para me manter, eu estaria pastoreando esses 50 membros, 40 membros e trabalhando secularmente para me manter. Por vocação. Mas eu não deixaria a vocação. Ou estaria vivendo de acordo com aquilo que esses 50 membros pudessem me dar para eu viver. Teria um padrão de vida baseado nisso. Mas eu estaria na vocação. Então eu acho que é isso. Tem gente que às vezes faz tudo e não faz nada. É tudo e não é nada. É que não sei se é automaticamente, né? Mas acho que é consequência. Se você se dedica naquilo, ele vai crescer. Você está colocando sua força, você está colocando seu intelecto, está colocando seu tempo, principalmente, naquilo.
Ele tende a crescer. O problema é que as pessoas tentam se dividir em muitas coisas. Sonhando oportunidades. Eu tive uma oportunidade, vou para lá fazer aquilo. Aparece outro, acaba não fazendo nada. E não faz nada, não chega em lugar nenhum. Que é impossível que um cara que faz 10 anos a mesma coisa, ele não vai ser melhor Em 10 anos. fazendo. E ele não vai fazer melhor o que ele faz. A não ser que seja por escolha. Por escolha. Sim. Escolheu não crescer. Aí... Eu acho que tem que se descobrir. Eu vou ser isso na vida, eu vou fazer aquilo na vida, eu vou nessa direção. Tem que se descobrir. E aí ir em frente. Não é na hora que surgiu a dificuldade, não é bem isso, eu vou tentar outra coisa. Não, pera um pouquinho, porque tudo vai ter dificuldade. Oportunidade com menos desafios, tentar algo mais simples. Tudo vai ter dificuldade, né? Então, Muito bem. Muito bom. tem que seguir, né? Vamos só para a última pergunta antes da gente fazer os encerramentos. E a última... encerrar, né? Tá quase, né? Tava bom. Já era madrugada, agora solta na era, série. não, agora deve estar na... Não tem mesmo, né? Você tem Pô, balinha como é ali. que você me deixa fazer um negócio? Eu te deixei O quê? para cuidar da administração do programa. Você deixa o Caneca, bala, água. Cadê a senhor equipe prefere do programa? Cadê a equipe? A Produção. A gente Cadê está a produção? começando a conseguir isso. Vai não, chegar, no menos, vai chegar. o Paulinho falou que se sentiu menosprezado. A gente já tem o menino da tela. Já tem o menino da tela e o menino do som. Ó, a gente chegou, isso aqui já estava pronto. Obrigado, vou Não, agradecer essa produção aqui. aqui tá maravilhosa. Tô falando produção de comida. produção de... É muito caro. Olha a oportunidade. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar. Isso é algo interessante. A gente tem... não dá para fazer sozinho. Não dá mesmo. Pro canal, a gente tem o Toma Cuidado. E aí apareceu a proposta para a gente conseguir ter o programa. E a gente foi sincero. A gente não consegue. Só não tem como. E graças a Deus, vou citar aqui o Paulinho, o Gustavo tá lá fora, o Fê também tá lá fora. O Paulo O também. Léo não conta, mas o Léo, pode falar o nome dele. Léo Costa. Vou falar. Não, quem é esse? Cadeira. O Léo também ajudou bastante. E não dá para fazer só. Tem uma hora que, se a gente quer crescer de alguma forma, a gente tem que entender que sozinho não dá. E por aí mesmo. como esse programa a gente quer manter semanalmente, obrigado a todo mundo que já está ajudando, e a equipe tem que crescer para não faltar o alimento do convidado, a recepção. O pastor chegou, a gente estava preso aqui, que a gente não tem como sair. Quem vai receber o pastor lá fora? Ele tá em casa, né? Tá em casa. Fiquei perdido. Aqui ele Se vem conhece onde o que é. caminho. não. Se vem uma outra pessoa, se fosse num culto e fosse um pastor convidado, você acha que o pastor João ia olhar pra Não, aí gente com a você ia passar sobrancelha? por baixo da mesa aqui. Ele ia olhar com a sobrancelha pra cima, assim, ó. Bravo. É tudo da casa, né? Né? Mas Manda bora aí. para a última pergunta, e ela é: o que fazer na prática para destravar um dom do Espírito? Eita, essa pergunta... Você quer fechar com essa pergunta? Essa pergunta vai longe. Mandaram aqui, o pastor pediu. Eu falei que Pra deixa pra lá. destravar o dom do Espírito. É. Eu estou pressupondo que a pessoa já sabe que tem um dom. Pode Não ser. está falando para descobrir. Não, vamos resumir falar Vamos pra seguir assim, destravar, a né? pessoa mandou a pergunta desse jeito, não, vai não. ser Se isso. ficou, a gente Pela interpreta. formulação, ela não está perguntando para descobrir o dom. Ela deve já saber Ou qual para é. exercer bem o dom. Ela está falando para destravar. Então ela tem o dom e não exerce. Isso, tá. O que ela tem que fazer na prática? Praticar. Fazer. Eu ia falar outra coisa. Aí, ó. O que Simples, fazer né? na prática? Quebrar a cara, errar e tal. E lá e fazer. É isso. Não tem Fechou. Essa não tem muito o que fazer, não. Não tem muito aqui. Obrigado pela pergunta. Ainda bem que é anônimo. Você quer falar em línguas? Você Abre a boca e fala. abre a boca e fala. É isso aí mesmo. E sem vergonha, Tem que ser sem vergonha. tem que fazer. É isso. Então, na prática, você já Foi sem uma boa vergonha. pergunta. Pronto. Obrigado. Obrigado. Talvez se ela tivesse uma vírgula num outro lugar Uma diferente. dica pro jovem. O Paulinho tá perguntando dica pro jovens. É não ter vergonha, Paulinho. Os jovens têm muita vergonha. Tem que ser tudo sem vergonha, Paulinho. O jovem atual tem que Calma ser... aí, cuidado. Você tá falando, Não tá é falando isso. com o jovem. Não é Tá isso. falando com o jovem. Vai que alguém entrou agora na... Vai que alguém entrou agora no MandaCast e falou: tem que ser sem vergonha. O pastor falando. Como ouvir que tem que ser? Conselho pro jovem, seja sem vergonha. Já vai ser esse o corte lá do podcast. Vai Parece ser que eu tô esse. falando com a minha cabeça, mas o Paulinho tá falando aqui um conselho pro jovem atual do que, Paulinho? Não sobre a pergunta que a gente tava falando. Tá. Ele fez uma pergunta agora. Ele quer um conselho pastoral abrangente sobre a vida do jovem cristão atual. Um conselho. Você precisa de um conselho específico, Paulinho? Como chegar na varoa? Não? Tá. É o conselho bíblico, aí não dá para sair da Bíblia, né? Que se o jovem quiser manter por o seu caminho, observe segundo os valores e os princípios da palavra de Deus.
Lê a Bíblia, Paulinho. Ele tentou fugir disso, mas não dá, Paulinho. Desculpa, você perguntou pra pessoa errada. Você tá passando muita vergonha hoje aqui. Hoje ele tá aparecendo, Paulinho. Não, tem que ler a Bíblia, Paulinho. Não é pro jovem, para todo mundo, né? É seguir valores. Ainda ontem eu estava numa reunião de alto cúpula da denominação. Estava cumprindo a Eu barriga. falei isso, a gente tem que saber o que é certo e fazer o que é certo, sem medir resultados. Porque quando você começa a medir resultados... Às vezes você começa a abrir mão do certo. Né? Exato. Então, eu iria para Isaías 32:8. Aquele que é nobre, projeta coisas nobres e com nobres atos persevera. Então, a nobreza de uma pessoa, seja jovem ou qualquer outra pessoa, a nobreza dela está em ela ter planos nobres e ela ter atitudes nobres. Tudo num patamar elevado. E com isso perseverar. Por exemplo, quando eu comecei a pastorear no Mandaqui, eu não tinha salário, a igreja era pequena, não era conhecida, tinha pouca gente, não tinha nada. Mandaqui não era conhecido dentro do contexto da denominação, não existia Mandaqui. Quando eu comecei a pastorear. Um ano pastoreando aqui, eu fui convidado para pastorear uma igreja que tinha sido construída no sentido de anfiteatro na Zona Leste, e eu fui convidado pela região para ir pastorear aquela igreja, que seria a igreja bibelô da região, e me ofereceram um salário em dólares, para ser renovado em dólar todo ano. Jesus. Tentador. Proposta. Então, mas pega nisso daí. Eu entendi que Deus me colocou aqui, então estabeleceu um projeto nobre para essa igreja, para fazer aqui. Então, não ia nada me... Então, um jovem que tem o jovem, falando da pergunta que foi feita aí, o jovem, que ele estabelece um propósito nobre, por exemplo, qual é o propósito nobre? Vou me apresentar diante de Deus um dia. E eu quero agradar a Deus e servir a Deus. Pronto. Agora ele vai perseverar com atitudes nobres dentro disso. Vai surgir tentações, vai surgir situações, vai surgir problemas, vai surgir adversidade, mas se ele é nobre, ele projetou algo nobre, vai ter atos nobres, sim, conduzindo o comportamento, porque ele está olhando para aquilo que é nobre que ele projetou. Talvez essa seja a parte difícil para o jovem, é ter esse alvo na cabeça. Porque se você tem esse alvo na cabeça, que é construir uma vida com Deus, aí fica um pouco mais fácil de no dia a dia você discernir a situação. Isso vai cooperar para que eu chegue lá? Então eu faço. Ou isso não vai cooperar, vai atrapalhar eu chegar nesse lugar que eu quero chegar? Não faço. E acho que foi mais ou menos. Eu tinha 19 anos quando comecei a namorar com a Leonor. Ela tinha 16. Minha primeira conversa com ela: Leonor, Deus me chamou para ser pastor. Eu vou ser pastor. E a nossa vida vai ser uma vida difícil. Nós provavelmente vamos morrer velhinhos no interior, pastoreando uma igreja pequena e morando no fundo da igreja com poucos recursos. Deixou ela bem calma. Bem tranquila. Deixou ela bem tranquila. Talvez sim. Ela está aí até hoje. Então, eu estabeleci um projeto para a minha vida. Aconteça o que acontecer, eu vou ficar nesse projeto. Então, aí alguém pode dizer, não, você é engenheiro. Tá bom, é um projeto excelente, mas estabelece o projeto de ser um servo de Deus, de ser um crente em Jesus, de ser santo. Aí vai ser um engenheiro santo, acontecer, vai ser um engenheiro honesto, vai ser... Enfim, vai viver como uma pessoa dentro desse projeto que é maior do que o projeto de comprar isso, graduar naquilo. Tudo isso faz parte da vida da gente, mas tem que ter algum projeto maior do que isso. Isso muda a prioridade do dia. Eu tenho muito costume, hoje, por exemplo, eu costumo montar uma lista de tarefas que eu quero fazer amanhã. Eu tenho esse costume. E eu teve não sei precisar quando, que eu tive um estalo de inverter as prioridades. Porque eu fazia tudo e estudava, assistia, tal, e tinha o meu tempinho com Deus. Mas eu entendi que é o contrário. Essa é a questão de prioridade. A gente primeiro tem que ser o cristão e depois, no meu caso, o vendedor. Então, o meu tempo com Deus ele tem que ser maior e mais precioso. Não, às vezes não em tempo, não em período de tempo, pelo trabalho secular e tudo mais, mas a atenção que eu devo dar para ele deve ser maior do que a que eu dou para, às vezes, assistir um vídeo de vendas. O que a gente vê hoje é muito comum, entre a época de vestibular, alguma coisa do tipo, o pessoal para de vir para a igreja. Por que você não está aqui? Porque eu estou estudando. Vem para a igreja. Vem orar, vem para o culto de oração, depois você estuda. Não, mas e a prova? Se você vier aqui, Deus vai te dar graça na prova, porque isso aqui vem primeiro. Muda a prioridade dessas coisas básicas, você para de viver pelo
momentâneo e começa a projetar na eternidade, que é o que importa. Então, isso foi uma experiência Tem pessoal. uma história de Moody, né? O evangelista. Acho que é Moody. Eu às vezes troco o nome desses caras aí, avivalistas. Mas ele estava um dia no gabinete dele, assim, no escritório dele, e o secretário dele falou para ele logo cedo assim: hoje o dia está intenso, a gente tem que viajar para tal lugar, tem que atender tal pessoa, tem que resolver tal problema, tem que estar... Então, o nosso dia hoje não vai ter fôlego para nada. Tem que comprometer até o fim. Não sei se a gente consegue fazer tudo o que tem que fazer hoje. O Moody falou para ele: tá bom, então sai, eu vou orar 3 horas e depois a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. Se der, entendeu? Ele fez tudo. Agora, isso não é só para o evangelista, para o missionário, para o pastor. Não, é para o vendedor. Afinal, a gente tem promessa de Deus. A Bíblia fala que o justo, Deus prepara para ele enquanto ele dorme. É o versículo favorito da minha irmã. Ela dorme. Aí ela dorme. Qualquer BO, eu vou dormir. Enquanto dorme. Né? Chama o Gabi. Gabi, vamos trabalhar. Não, vou dormir, que Deus está me lembrando. E tá dando certo. Eu acho que ela tá certa. Essa na hora, ela dorme e dá certo. Ela falou: eu vou virar professora assim. Pronto, da hora. É bíblico. Não é, ué? Da hora. Muito bom. Antes da gente fechar, eu tenho só uma dúvida, que senão depois eu vou ficar mal de não ter perguntado, porque eu tenho curiosidade de saber. Eita. Queria saber sobre rotina de pastor, sua rotina. Tem uma rotina, ela é fixa, ela não é fixa? Você acorda no horário certo, tem um checklist de pastor, não, vai surgindo coisa durante o dia? Nunca fui metódico, isso daí é o cara metódico, né? Aquele cara que tem uma rotina estabelecida. Eu nunca fui metódico. Nunca na minha vida. Tem dia que eu durmo 3 horas da manhã. Tem dia que eu durmo meia-noite, 11 horas. Eu vi mensagem no grupo do Gêmeos hoje, 1h da manhã. Hoje eu vi mensagem sua lá. Eu ia orar da 1 às 2 dentro do projeto que eu lancei, o projeto Morável, de avivamento. Meu horário era da 1 às 2, então eu estava antes fazendo alguma coisa para depois entrar na oração. Então, eu não tenho rotina. Eu não tenho nenhuma rotina. Nenhuma. Eu tenho comprometimento com a palavra, com a leitura, com a oração, com o jejum. Mas é a parte pastoral de, talvez, do escritório da igreja? Como é que você faz para organizar o que tem para fazer, para não deixar passar alguma coisa importante? É aquilo que eu falei, estou com a mão em tudo sem... Estou com a mão sobre tudo sem estar com a mão em tudo. Então, tem pessoas que fazem tudo. Eu posso, como eu tirei férias, fiquei 15 dias fora, eu posso ficar 15 dias fora e já está tudo resolvido. Está tudo administrado. Entendi. Antes de sair, já está todas as contas pagas, na questão administrativa, igreja organizada no que tem que fazer eclesiástico. Então faz. Então eu não tenho que estar ali para a coisa acontecer. E hoje também, com o advento de internet, a gente é fácil a gente administrar até de longe. Hoje eu entro no computador da igreja em qualquer lugar do mundo e vejo tudo que está acontecendo. Reunião com líderes de Gêmeos. Videoconferência, então qualquer coisa eu posso fazer de longe. Então, eu não tenho rotina assim estabelecida. Às vezes eu venho para o escritório 2 horas da tarde, às vezes eu chego 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, às vezes eu não vou. Então, não tenho rotina. Muito diferente. Vou marcando Mas as ele coisas. faz as coisas, viu? Sim. O Dudu tá olhando e falando: caramba, eu queria ser pastor, então. Não é assim, não é Dudu. isso. Não é assim, que é calma muito aí. diferente. Eu faço o meu checklist, não sempre faço as coisas na mesma ordem, mas eu busco... Eu tenho uma rotina. Eu tenho a lista do que eu faço, eu tenho lista do que eu vou fazer também. Mas nem sempre com horários, né? O meu... Não, o do Dudu é assim, eu vou ter que acordar 8 horas. Ele acordou, viu que é 8h02 e falou: meu dia vai ser uma droga, eu vou ficar deitado. Não, eu corro mais. Não, mas isso é não tem certo e errado, é característica de pessoas. Tem gente que se dá bem sendo metódico, né? Sim. Então tem gente que se dá bem assim, não, todo dia eu vou acordar às 7, vou às 7h30 sair de casa, escovar os dentes, tal, sair de casa, chegar em tal lugar às 8, sair às 3, fazer isso às 4. Tem gente que é assim. Eu não, eu faço academia. Às vezes eu vou na academia às 6 horas da manhã, às vezes eu vou na academia às 10 horas da noite, às vezes eu vou na academia às 3 horas da tarde. Então, não tenho, às vezes a semana eu vou todo dia, às vezes tem outra semana que eu vou um dia. Da hora, porque eu imaginava uma coisa diferente, eu imaginava talvez o contrário. Metódico? Mais metódico, eu imaginava assim. Não tenho. Das 8 às 10 oração. Eu imaginava alguma coisa assim, de eu tal a tenho tal um hora tempo fazer. definido por dia para orar, no mínimo eu oro aquele tempo. Mas qualquer parte do Leitura, dia. qualquer você parte organiza. do dia. Muito diferente, muito bom. Então, não tem que ser nesse horário. Agora, dentro desse projeto Morável de Avivamento, né? Quer falar um pouquinho Então, do eu projeto? estabeleci. Esse projeto
É uma inquietação, né? Não é um projeto de igreja. Estamos com hoje que estamos gravando aqui, né? Quando for ao ar já vai ter talvez uma semana do hoje. Mas estamos hoje com 140 famílias envolvidas, cerca de 400 pessoas já orando todo dia. Então está coberto as 24 horas por dia dessas pessoas, só por uma coisa, avivamento, só por avivamento. E de igreja do Brasil, fora do Brasil, de vários estados brasileiros, aqui do Mandaqui, de outras igrejas. Gente, toda hora, e eu não estou dando conta de... E tem 140 porque eu não consegui cadastrar as outras. Porque eu mesmo gosto de fazer isso. Eu não tenho secretário, tem que pode me ajudar, mas não. Eu gosto de eu fazer. Os treinamentos que eu faço, eu é que controlo tudo, faço os lançamentos, tudo. Isso eu gosto de fazer, para eu aquecer o coração. Vamos dizer uma coisa técnica. Alguém organiza tudo, arruma a casa, aparece, e eu chego né? lá só na hora de apresentar. Não. Nem sabe quem está lá. Não. Eu decoro o nome das pessoas, marco o telefone, eu faço isso. Da hora. Então, esse projeto Morável, eu não tenho intenção de tornar nada institucional, mas a gente está orando esse mês de fevereiro, mas depois, tendo gente com vontade de orar, vamos continuar orando, porque a gente precisa de avivamento. Tem que ter o mundo do jeito que está, o Brasil do jeito que está, a igreja, como ela está sofrendo hoje, tem tanta coisa que não deveria ter, falta tanta coisa que deveria ter. Então, a gente precisa orar. Precisa orar. Maravilha. Amen. Amém. Tem que água marcar aqui? mais podcasts. Tem água nessa caneca ainda? Tem alguma coisa aí? Acabou agora? Ô, Eu Paulinho, preciso da produção um pouquinho de água, água. porque a gente vai encerrar. Eu preciso de água na caneca do pastor. É uma dinâmica, pastor, de jogar água. Cadê? Não vai vamos precisar. jogar água em mim. Água em cima Não. Lá o Paulinho de novo. Ô, trocou de roupa, Paulinho? Tem ali, ó. Ali tem uma... Paulinho jarrinha, trocou de tem um roupa? pouco de água. Ah, tirou só o casaco. Não, ele estava com essa roupa. Ele tava... Semana Sorte que o pastor não tava com o microfone na boca, hein? Ele estava com essa roupa semana passada. Não trocou, não? Voltou. Fechou, pastor. Vamos lá, é o seguinte. Deixa eu explicar as regras desse aí. Ó, o senhor já ouviu falar do eu nunca? Eu nunca? Não, eu sou fanho. Eu nunca. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Eu nunca. Eu não sei não, isso daí. A gente vai falar algumas afirmações como eu nunca. Tipo, eu nunca pulei de paraquedas. Tá. Se o senhor realmente nunca fez aquilo... Eu nunca pulei de paraquedas. Fechou. Então o senhor não se move. Se o senhor já fez, aí o senhor dá um gole na caneca. Só isso. Ih, rapaz. Só Pode pegar a caneca. Então deixa a caneca aqui. Se eu nunca fiz, fico quieto. Faz mais Isso. uma de teste, Se eu fiz, aí eu... É. Isso. Só Tá. Isso. Só mais uma de teste? Não, mais uma de teste, ó. Manda Você... aí. Eu nunca torci contra o time adversário. Ué? Então, peraí. Que teste... Então, sei lá, era só um teste. Que eu nunca fiz, Você eu não fico se mexe. quieto. O que eu fiz, eu tomo a caneca. Se você já fez, Então, dá um tem golinho. mais água, gente? Só pra ter certeza. Desculpa por esse exemplo, Só pra gente. ter certeza. Só pra ter... Quer faz um teste mais Deus do refinado? céu. Faz um mais refinado. Eu nunca preguei sem preparar a mensagem antes. Chegou na hora. Já tá valendo, então. Entendeu? Já tá Beleza. valendo. Vamos lá. Não, peraí, vamos lá. deixa eu capitular. Eu fiquei com a cabeça fraca agora. Se eu já fiz, É, o senhor fico acabou de quieto. dizer. O senhor, Não, se já fez, o senhor acabou de Ah, dizer. se eu já fiz, Isso. O senhor disse que o senhor já chegou num lugar e pregou sem se não, preparar. eu nunca preguei sem me preparar, É. Aí o senhor disse que já. É, O senhor falou e que já já. preguei. Já chegou sem ter se preparado e pregou. Quando eu bebo, então, Isso, quer eu dizer que estou fez. confirmando que você... Você está confirmando que você fez. É o oposto do que eu que eu falei. fiz, é o oposto. Isso. Ah, tá. Então, ficou meio confuso. Tô fraco de cabeça. Fiquei confuso nisso daí. Eu Vamos nunca... fazer o eu já, então? Vamos mudar pra eu já? Não, eu não... Ok. É porque eu nunca. Ó, eu nunca... Eu nunca dormi na pregação de outro pastor. Se o senhor já dormiu na pregação de outro pastor, o senhor dá um gole. Estão filmando isso? Quer falar o nome, cara? Então, beleza. Então, entendeu. Entendeu? Fechou. Se o senhor já fez, bebe. Só Se isso. eu já tiver- fiz, Aí você dá um gole, só isso. Então, se eu vamos lá. nunca mesmo, fico quieto. Só dá- Exatamente. Se já, eu bebo. Vamos lá. Primeiro, eu nunca pulei a parte da genealogia da Bíblia quando eu tava lendo. Já pulou, pastor. Não Então eu não tô acredito. tão mal assim, não. Tava lendo crônicas e pulei, viu? Eu nunca preguei algo pensando em uma pessoa que precisava ouvir aquilo. Tem mais água aqui? Ô, produção, tem mais água Ele tá aqui, só por favor? encostando na água. Vamos lá. Eu nunca dormi durante uma vigília. Um cochilo.
Uma soneca. Cochilo. Aquela cochiladinha? Você fecha o olho pra orar e... Não? Muito bom, muito bom. Eu tenho que dar um gole. Eu depois de dormir na vigília. Briguei com o sono, né? Mas nunca... Não, muito bom. Quer falar o próximo? Aqui é apagado, o pessoal bate palma. Vamos lá. Eu nunca... Eita, você que colocou isso, né? Eu nunca preguei mais rápido porque tinha jogo do Palmeiras no dia. Olha lá. Achei que ia pegar. Ele quis pegar o senhor, viu? É nada. Eu nunca comi alguma coisinha sem querer no meio de um jejum. Todo mundo para. E aí, isso aí anula o jejum? Como é que funciona? Tem que começar de novo do zero? Eu acho que zerou, né? Aí... Zerou? Caramba, olha lá, zerou a contagem. É propósito, né? Comeu a balinha no meio do jejum, Paulinho, zera. você zera a contagem ou você fala, Deus, você sabe que foi sem querer e continua? Não, eu conheço gente que fala assim, Deus me perdoa, sabe que foi sem querer e continua o jejum. E depois as 3 fala horas que... faltantes. Não, eu acho que não. Eu acho que é propósito. Aí se a gente faz isso, a gente fica indisciplinado, né? É o jeitinho. Que é melhor dizer, pisei na bola, então hoje não valeu, vou jejuar outro dia. Então, melhor é fazer isso do que... Do que se auto-justificar e falar, deu certo. Vamos lá. Fala o último, deixa eu falar. É pra eu falar o último? Pode falar. Não, eu quero falar o último. Então, tá. então deixa eu falar agora e você fala o último, então. Isso, vai lá. Vamos lá. Mais 2, hein? Eu nunca preguei algo totalmente diferente do que eu planejei. Já eu lembro uma vez. Ele já. falou, eu tinha preparado. Era só pra mas o ter Espírito certeza, Santo só. Foi. Você quer fazer o quê, Paulinho? Tem mais água aí? Tá precisando de água? A produção tá querendo trazer mais água. Não, esse é o próximo, Paulinho. Relaxa, ó. Falta só um, esse só. Aqui, esse eu quero que coloque até o final. Trouxe água gelada Esse ainda. aqui é especial, Ó. Cuidado, hein, pastor? Eu nunca subi no meio do louvor só pra interromper porque tava ruim. Ai! Eu sabia! Ai, pode ter sido há muito tempo atrás. Não quer dizer que foi essa semana ou nesse mês. Pode ser muito tempo atrás. de 38 anos. Exatamente. Eu tô tentando amenizar a coisa. Fica isso. Fechou, Maravilha. era isso mesmo. Obrigado, pastor. De coração. Obrigado mesmo. Pessoal, a gente espera de verdade que vocês tenham curtido esse podcast. Vai aparecer também aqui as nossas redes sociais, do pastor Joel, do Lucas, a minha. E não esquecendo que nesse mesmo canal aqui vocês encontram o restante da programação do Mandaqui. Sempre tem programa todos os dias rodando por aqui. E cultos de quinta-feira às 8, domingo às 10 da manhã e domingo às 7 da noite. Mais alguma coisa? O senhor quer fechar? Uma frase reflexiva? Não, só tchau. Só tchau, Tchau. então. E é assim que encerra um Manda A gente precisa criar um tchau do A MandaCast. gente precisa criar um tchau do MandaCast, hein? Redes sociais vai aparecer. O que mais? A produção, o que você falou, produção? Vai aparecer. Ah, quer falar a rede social? @dudu.barros com 2 S no final. O meu é @pradolux, LUC 2 S. Pradolux. Que 2 S? Eu tenho que mudar. Né? E o do senhor? @Joel Estevanato. Aí Aí, ó, se muda o 2 2 T's no final. Com 2 T's no Oficial final. e verificado, hein? Ó, o Lucas falou que era Joel Estabanado. Não falei. Cara, Deixa aí. É chato, né? Ele é chato. Vamos terminar que nem começou, é chato, né? Não, mano. Começou o senhor dizendo que era legal. É um chato ilustre. Chato e ilustre. Gostei. Certo, família? Fiquem com Deus. Até mais. Muito obrigado, valeu. Tchau. Tchau.